porque não tinha comida na minha casa. Então tinha a sopa de lentilha que era feita no fogão. E é gozado que isso me deu muita força para lutar para a vida. Eu lembro que eu passei tudo aquilo, eu não me lembro de chorar, eu não me lembro de reclamar. Eu me lembro só de aprender. É incrível, porque eu era muito jovem ainda, 12, 13 anos de idade, quando isso tudo aconteceu comigo. Né? E eu lembro que a gente se unia muito. Eu lembro quando minha mãe arrumou um emprego de volta, quando ela arrumou um emprego de volta, o nosso jantar de celebração foi pão com mortadela. Foi assim. Então, eu me lembro. Isso me forjou. Então, assim, eu nunca vou me dar desculpa de vítima. Né? Eu nunca vou ser vítima. Eu vou ser protagonista. Então, eu não queria ser vítima da vida. Esse menino cresceu, virou vice-presidente global de uma das maiores empresas do Brasil. Mas não é essa ascensão que mais impressiona. O que prende a atenção são os ensinamentos de alguém que conseguiu materializar tão bem o sentido da vida, em disciplina, trabalho duro e amor. A decisão mais fácil quando você enfrenta uma crise é sair daí. Por várias questões. Primeiro, era uma crise reputacional, né, uma crise por motivo de corrupção. Você imagina você estar na sua empresa essa hora e vincular a sua imagem. E minha decisão foi ficar. Se eu começo a namorar uma pessoa, sou apaixonado pelaquela pessoa, relaciono com ela, não é porque ela pegou uma doença grave que eu vou abandonar com ela. Pelo contrário, na hora que ela está com a doença mais grave, é a que mais precisa de alguém perto. E meu olhar para a Braskem nesse momento da Lava Jato foi exatamente esse. Na hora que ela mais precisa da minha reputação pessoal, da minha dedicação, eu não tenho coragem de abandonar as 8 mil pessoas que estão aqui debaixo. Eu vou ficar aqui e vou cuidar da reputação da companhia. E agora, sem o crachá, ele está prestes a encarar outro desafio, o Everest, literalmente. Então, o desafio do Everest para mim é um desafio, um sonho. Acho que eu transformo no sonho. Tenho certeza que eu vou me emocionar para chegar lá no pé dele. Né? Não vou chegar no cume. E nem quero ir para o cume. Acho que eu vou no cume de outras montanhas depois. No Everest não. Eu acho que tem uma questão muito a respeito à vida. E esse episódio contou também com a participação do Rogério Pedassi, um parceiro nosso aí de caminhada de remuneração e que indicou, inclusive, o Marcelo para o nosso podcast. Somos pessoas, né? Eu também sou assim. A gente gosta de um problema para resolver, né? É aquela coisa do problem solving, né? E não fugimos dele, né? Nesse aspecto eu vejo muito isso no Marcelo, né? Tá cansado do mundo corporativo? Tá achando que para chegar onde almeja tem que se matar de trabalhar? Tá distante dos amigos, com problema de relacionamento? Então você precisa aprender a viver sua carreira com alma e construir uma vida com propósito. Como? Começando simples, ficando nesse episódio aqui. Marcelo Arantes, seja muito bem-vindo ao Muito Quinto Dia Útil Podcast. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês aí também. Aqui, ó, agradece esse cara que ele que fez essa ponte aí. Isso, Cara, Rogerão, almocei. Tem um amigo pra indicar pra vocês, cara. Aí eu falei, bora. Daí ele falou, vou almoçar com ele quinta-feira. Ao almoço. É isso aí. Foi, Rogerão. Quanto tempo, né? Sei lá quantos anos, né? Já tem, né? 20 anos, mais 20 anos, né? Mas, né? Eu acho que Interliga quando foi na tua carreira? 2000, 2005. Então aí, ó. Caramba, 25 anos. É. Aí depois passou por Hackett, pelo Hackett. Lá a gente teve menos interação, claro que mais, um pouquinho. É. Né? Mas aí depois na Braskem bastante. Aí, sim, muitos anos. Braskem bastante. É, Uma trajetória, uma vida. uma vida, cara. Bastante. E é legal que a gente confia na pessoa, não na empresa, né? Pô, é isso, né? No fundo é sempre B2C. Sempre na relação, a relação é sempre na pessoa que você confia. Você pega o telefone, conversa, tira dúvida, esclarece, você está confiando na pessoa. É que eu falei com vocês aqui, tá gravando já não, né? Tá gravando? Tá gravando. É que em outras empresas a gente perdeu confiança, né? Então a gente confia muito na pessoa, no profissional. Quando muda muita gente e você vê o conteúdo ficando vazio, você se assusta. Então ela pelo contrário, sempre de confiança no Rogério e no trabalho dele. Legal. Então você foi consultor dele? Sim, sim. Que legal. As relações, na realidade, Bem próximo aqui. ao longo da carreira, Você né? pode puxar, tá? Fica à vontade. Nosso profissional, mesmo com consultor, a gente acaba transportando isso para a vida pessoal, né? E como o Marcelo traz, né? A gente cria relações de confiança entre cliente e fornecedor que às vezes extrapolam. Por isso que a gente almoça junto, tem uma relação, né? De amizade, né? Muitas vezes a gente vira até amigos de família mesmo, né? E isso vai transportando, né? Bom, eu já estou nessa carreira de consultoria há mais ou menos quase 40 anos, né? 30 e poucos anos. E quantas pessoas que mudam de empresa, como a história que o Marcelo trouxe, né? Mudam de empresa e vão nos chamando, né? Vamos lá, Isso. pedaço, vem cá, vamos conversar e tal. E a gente
continua nessa relação, né, de confiança, de prestação de serviço, enfim, né? Então é muito gratificante isso. Eu contei uma história para ele no almoço lá que eu falei quando eu saí da última consultoria, né? Teve um fato que eu comentei com ele. Ele falou, putz, eu fiquei muito emocionado, até pessoalmente, com o convite que o Marcelo fez. Marcelo Fernando Sato, que nós vamos conhecer. Vocês não vão conhecer, mas nós vamos encontrar com ele agora no almoço. Eles me convidaram para fazer um almoço, né? E foi o único cliente que, depois da minha saída, me chamou para fazer um almoço, tal, não sei o quê. O que você vai fazer? Tal, né? Agora, né, Pra fazer... Quem fez o almoço? Eles me convidaram para um almoço. Qual que é a questão? O Rogério estava saindo da Rei. Sim. E a gente tinha uma confiança muito forte no Rogério. Sim. Né? Que é Rei Korn Ferry. Já tinha virado Korn Ferry. Né? E a gente tinha um carinho pelo Rogério, pela confiança no trabalho, né, que tinha com ele. Então, quando eu falei, e agora? O que o Rogério vai fazer? Vamos saber o que vai fazer. Né? Naquela questão de dar atenção, de dar carinho, dar atenção, afeto. E isso eu falo que é muito importante. Eu sinto porque eu fiz essa decisão em janeiro. Né? E a gente sente claramente quando você perde uma marca corporativa, você deixa um cargo em algum local, você é esquecido. Porque muitas pessoas se relacionam com você pelo cargo que você tem, pelo que você representa, não pelo que você é. Poucas ficam pelo que você é. Né? E eu, nesse momento, acho que eu e o Sato conversando, que a gente gostava muito do Rogério, que ia bater papo com ele, e agora, o que você vai fazer? E fizemos isso, né? Bater papo com ele. Né? E eu faço isso muito, né? De conversar com as pessoas que saíram ou não. Até porque foi importante para a minha preparação na decisão de vida e carreira que eu vinha tomar, né, mais recentemente. Né, então foi um carinho, atenção e respeito, né, à pessoa. As empresas é um negócio abstrato, né? As pessoas é que de fato fazem aquele negócio acontecer, né? Que decisão é essa que você tomou recentemente? Rapaz, essa história, como um bom mineiro, é um caos, né? Um caos longínquo, né? 30 anos de idade eu estava numa empresa, né, trabalhando numa posição corporativa interessante e não era feliz. 40 anos de idade, eu fiz uma reflexão de vida e carreira, o que eu queria fazer para frente. Né? E eu lembro que eu estava nessa época muito trabalhando com um professor chamado Pedro Mandelli. Ele dava uma consultoria, me ajudava em alguns aspectos lá. E eu fiz uma reflexão de vida e carreira. E eu falei, putz, cara, eu tô 55... 40. Uns 40 anos de idade. Crise dos 40. E eu falei... Não, eu não estava nem em crise. Sabe aquela questão seguinte, eu nunca... Voltando um pouco atrás, eu nunca fui muito planejar qual o próximo passo de carreira. Eu sempre quis crescer na carreira. E sempre aceitei qualquer desafio e adorava pegar mais coisa para fazer. Aos 40 anos de idade, eu falei, deixa eu começar a preparar meu pós-carreira agora. Então, aos 40 anos, eu resolvi olhar para frente e falar, deixa eu preparar. Né? E aí eu falei, olha, entre 55 e 57 anos de idade, eu vou sair do mercado corporativo como executivo. E para isso, então, eu tenho que fazer uma coisa muito importante, que é me preparar financeiramente. E imaginava, naquela época, que eu ia, então, virar professor. Ia dar aula e compartilhar o conhecimento que eu ganhei com algum local, mesmo sem ganhar remuneração, de forma que eu fizesse alguém crescer. Foi passando o tempo, né? Fui chegando mais próximo, eu comecei a assumir algumas posições de conselheiro, algumas empresas ainda como executivo, e comecei a gostar também de ser conselheiro. E aí, coincidentemente, né, aos 56 anos e meio, janeiro desse ano, né, saí da Braskem após 15 anos e migrei minha carreira para virar realmente mais dedicado a conselheiro, né, a mentoria de carreira que eu estou fazendo atualmente. E agora, acabei de fechar 2 contratos de consultoria, algo que eu não imaginava fazer. Né, e fechei 2 contratos de consultoria. Mas o que eu quis, na verdade? 36 anos e 4 meses de vida executiva. 33 como executivo. Para mim, tinha uma hora que, além de ter que dar espaço para mais gente crescer, eu queria mudar meu estilo de vida, né, daí em diante. E eu queria dedicar em torno de 60% a 70% do meu tempo para fazer 100% das coisas que eu gosto. E não mais 100% do tempo para fazer muita coisa, talvez, que eu não gosto mais de fazer. Então eu queria usar meu tempo mais útil. E eu sempre planejei trabalhar para mais gente, mais coisa diferente. Então comecei essa carreira, é um desafio, né? Quando você faz uma guinada, você está na função executiva, tem que preparar a sua cabeça. Mas é esse que eu estou. E eu estou há 6 meses nessa jornada e não estou sentindo falta da carreira executiva. Isso é o mais importante para mim. Por quê? Porque 2 anos antes eu comecei a preparar também o lado emocional. Que é o desprender de tudo aquilo que você tem numa vida executiva. Que são coisas muito simples, desde poder viajar com classes boas, né, de companhia aérea, né, ninguém te chama mais para evento, ninguém te chama mais para tanta reunião, para tanto compromisso, você fica esquecido da agenda. Então, emocionalmente, me preparei e me desapeguei para o meu telefone não tocar mais. Eu me desapeguei para que eu não era mais o Marcelo de tal posição, de tal empresa, eu era o Marcelo. E quem ia ficar comigo, as pessoas se relacionavam comigo, não com o meu cargo. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com amigos meus que passaram
por isso antes de mim e eu via o quanto eles sofreram. Então eu deixei claramente meu lado financeiro arrumado, né, e comecei a arrumar meu lado emocional, a minha cabeça preparar para esse momento, né? Então essa foi a decisão tomada em janeiro desse ano. Dia 10 de janeiro foi a migração da carreira. E que legal você falar isso, porque... Porque eu tô pensando também... Tô com 38. Não, tô com 38. E eu digo a crise não que a gente está, né? Mas eu fui ler até algumas coisas de Jung para entender, porque o Jung trabalha muito essa questão, né? Tem uma virada que é inexplicável. O corpo muda, muita coisa muda. Isso. E, obviamente, se a gente embalar nisso com um plano, né? Você disse, eu nunca planejei dentro da carreira, talvez eu vou parafrasear de uma forma errada, mas você sempre quis crescer na carreira, mas não que você tivesse de fato escrito passo a passo o que você faria ali como executivo. Na verdade é o seguinte, aos 15 anos de idade eu passava fome, né? Meus pais perderam tudo, eu passei fome. Então eu falei, eu vou crescer com pernas próprias. E aí, desse estilo meu de querer lutar pela vida, eu nunca disputei com alguém uma posição, mas eu nunca neguei um desafio. Então, em toda empresa que eu trabalhava, se eu estava fazendo um determinado escopo, tinha algo a mais a ser feito, eu me voluntariava a fazer, sem saber que eu queria ganhar com isso. Então, eu era um ávido por conhecimento. E essa atitude minha de sempre querer mais, sem discutir que eu ia ganhar economicamente com isso, porque o aprendizado eu estava ganhando, eu fui tendo chance de ser convidado para posições. E com 23 anos de idade, assumi minha primeira posição de gestão, né? Eu virei gerente de recursos humanos da operação da Zéia Bramboveri, né? Uma operação maior, operação que tinha no Brasil, né? Com os 23 anos de idade. Então, fui muito novo, eu virei líder da companhia. E aí fui crescendo ao longo do tempo. E nunca planejei isso. Eu sempre falei o seguinte, olha, por eu ter passado o que eu passei quando jovem, eu não quero que minha família passe o que eu passei. Então, eu amo ser executivo, quero ser executivo e eu vou crescer nessa carreira. Mas nunca disputei cadeira com ninguém. Eu acho que eu tive sempre alguma competência e tive muita sorte de trabalhar com pessoas maravilhosas que acreditaram em mim, né, e me deram muita chance de crescer. Com 40 anos, então, você faz esse plano. Dos 40 aos 56,5. Quando foi ali que você atingiu o primeiro alvo e falou assim, financeiramente eu já consigo caminhar agora sem que necessariamente... Já tinha mais ou menos uns 10 anos atrás que eu já tinha uma condição que eu olhava para frente e falei, ok. Né? E lembrando o seguinte, né, que quando você faz esse planejamento, você fala, olha, para a vida pós-carreira, eu não preciso de tanta coisa também. Né? Meus filhos não estão com tal idade, eu tenho que bancar eles até o estudo. Né? Então você começa a planejar. Já tinha uns 10 anos, já tinha uma vida, eu olhava e falava assim, com isso aqui eu já me mantenho eternamente. Né? E para isso, inclusive, eu contratei uma empresa para gerir meus investimentos, porque eu não conheço o mercado financeiro. Então eu contratei uma empresa especializada para cuidar desse aspecto para mim, para que fizesse melhor gestão do que a minha competência. Eu não gasto tempo com isso, eu não tenho competência e não gasto tempo com isso. Então, já tinha uns 10 anos, eu tinha essa condição financeira já estabilizada, né, dessa forma. E aí foi a questão de continuar, né, acumulando mais experiência, mais patrimônio. E depois esse aspecto eu considero essencial e muita gente não planeja, que é o lado emocional. E aí que era o ponto que eu ia pegar. Resolvi a parte material, agora vamos resolver a cabeça. Teu telefone não toca mais, mas parece que a gente sempre gosta de umas dor de cabeça. A gente precisa ter um tipo disso, mas aí a gente agora pode escolher. Mas daí ele virou consultor, né? De dor de cabeça. Muda a dor. Muda o foco. O consultor tem aprendizado. Você é um cara que tá desenhando para mim uma ideia de que o tempo inteiro eu tô buscando me desenvolver intelectualmente. E um desafio como esse de consultor, querendo ou não, te faz isso. Vou ter que estudar alguma coisa diferente, vou ter que ler um livro diferente, vou ter que conhecer uma pessoa diferente. Mas tem mais, né? Então a palavra é a seguinte, eu nunca pensei em ser consultor, sendo sério. Eu queria, tem conselho, hoje eu tenho 2 conselhos, né, em que eu atuo. E falei, no conselho, e vou fazer mentoria de carreira e algumas palestras, como eu já estou fazendo, né, daqui a pouquinho eu faço no Conar, uma palestra magna lá no Conar. A gente está lá também. Né, eu vou estar lá, dia 19, fazendo a apresentação lá. Ah, é? Vou. Legal. Faço o lado humano da gestão de crises. Então, eu fui preparando para esse aspecto, mas preparando psicologicamente e tudo. Consultor, eu não pensei. O que aconteceu? Na medida que eu fui falando em alguns locais, alguns temas, começaram a me chamar para ajudar em alguns temas. Então, um dos projetos, eu não posso falar a empresa, né, uma grande empresa brasileira, eu vou lá fazer uma reestruturação da área de recursos humanos, né, que me chamaram. Minha profissão eu conheço bastante, né, eles querem que eu ajude a reposicionar um pouco da área e falar um pouquinho sobre tendências de RH. Pô, minha área, minha praia, minha zona de conforto, né, de fazer esse trabalho. Então, eu fui aprendendo isso. E estou aprendendo a ser consultor, estou aprendendo a ser conselheiro, apesar de ter 7 anos já que eu atuo como conselho, mas é uma vida que você sempre aprende, né, uma empresa familiar, uma empresa que é o SA, é bem diferente essa questão. Então, eu sempre fui ávido por conhecimento. Né? E eu nunca quis parar também assim e ficar com os pés cruzados em cima da mesa. Não é o meu perfil.
E além disso, né, eu sou diretor voluntário do meu clube. Né? Então, o clube que eu treino todo dia, eu me falei presidente do clube, olha, saí do mercado como executivo, estou à disposição. Pô, vem cá. Então, sou diretor de comunicação e marketing do meu clube. Como é o nome Que do clube que é? Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros. E aí eu tô lá, né, fazendo então a gestão. Então são coisas. O que eu quero falar para vocês? Tem uma hora que você quer se tornar útil. Né? E ao se tornar útil, parte eu vou ser remunerado e parte não vou ser remunerado. Mas o que eu posso viver claramente é me sentir útil. Então eu quero ocupar meu tempo sendo útil no que eu faço, não só, né, na vida ex-executiva, mentoria, mas para minha família também. Levar filho na escola, buscar filho na escola, né, passar um tempo mais livre com eles. Então, eu me sinto mais útil hoje em dia do que eu sentia antigamente e mais com o coração conectado do que era antes. Você tem aquela caneca lá do clube? É uma clássica, não é o Clube Alto de Pinheiros, que tem uma caneca bonitona, assim, que os caras têm. Eu conheci um professor nos Estados Unidos, É mesmo? Essa viagem, e ele falou assim, quero que vocês me digam de onde é essa caneca. Então, uma caneca alemã, assim. E aí eu falei, cara, essa aqui é uma caneca que eu ganhei quando eu morei no Brasil, é lá do Clube Pinheiros. Aí eu falei, cara, que coisa diferente. Aí eu coloquei... Não, Saiu? Saiu. Peraí. Eu ia apertar. Imagens. É uma caneca parecida com essa aqui, assim. Eu não sei se era algum item, alguma coisa. Olha, eu tô lá no clube há 14 anos, eu não conheço essa caneca. Pois é, eu também Mas não também você não conhecia. bebe álcool, né? Então pode ser. Eu tenho que pegar a turma mais expert lá. Pode ser que Se ele é alemão, deve ser cerveja. Pergunte sobre ela, porque eu acho que é... Ó, Esporte Clube Pinheiros... E olha pra você ver como é que é legal, né? As conexões acontecem, né? Falando um pouco do clube, né? O clube é o clube do bairro, vamos dizer assim, né? 80% dos sócios são do bairro. E foi fundado porque, em 1960, não tinha clube naquela região. Então, algumas famílias que moravam ali queriam ter um parquinho para os filhos brincarem. Então, eu queria ter um parquinho. Foi assim mesmo que começou. Duas famílias unidas falaram, precisamos fazer uma praça aqui, um parquinho para os nossos filhos brincarem. Aí, se juntaram mais 11 famílias, falaram, não, vamos criar uma coisa um pouquinho maior para que a gente possa divertir com as famílias. Então, é um clube que nasceu para o convívio da família. E é interessante que eu vim saber dessa história toda agora, recentemente, quando eu assumi a diretoria lá. Eu não tinha essa visão da história, né, da fundação quanto sócio, né, não tinha. E é muito bacana, porque quando você bate aquele clube com o seu jeito de ser, o clube já batia comigo muita coisa. Eu noto que é um clube que meus filhos, todo mundo conhece meus filhos conhecem todo mundo, né? A gente nota que o ambiente é diferente, é aconchegante. E nessa fase que eu tô, foi um puta aconchego me receber ele lá para tocar essa função nova aí. Que legal. Eu queria fazer só um comentário, né? Que é até uma provocação de Catarina, já falando um pouco do que eu vejo como conexão com a consultoria, né? O Marcelo deu uma história profissional que ele enfrentou N dificuldades, né? Algumas eu até participei, estive ajudando ele, né? Desde Interlig, né? Mais recentemente no Braskem e tal. E eu acho que isso traz um quê da personalidade, e aí isso até, de certa forma, nós somos geminianos, né? A gente tem... Canceriano. Ah, você já é canceriano, né? Já passou do dia, Não sou né? exatamente ele não, mas Na beiradinha, né? Mas somos pessoas, né? Eu também sou assim. A gente gosta de um problema para resolver, né? É aquela coisa do problem solving, né? E não fugimos dele, né? Nesse aspecto eu vejo muito isso no Marcelo, né? O que eu vou dizer? Eu passei por muita coisa difícil na minha vida, eu tive que crescer por pernas próprias, né? Então eu não tenho medo de desafio. E no mundo corporativo, eu acho que tem muita gente, quando tem um problema grande para resolver, as pessoas tendem a fugir. E uma coisa eu aprendi como líder: quando está tudo bem, deixa sua equipe navegar. Quando está tudo mal ou alguma coisa acontecendo, pula na frente. Você é líder. Então, em 3 momentos diferentes na minha carreira, eu notei que essa atitude de mim fez a diferença. Uma foi quando eu estava na Interlig. Eram 3 acionistas. Era a Sprint americana, a France Telecom, né, francesa, e a National Grid inglesa. Os 3 acionistas brigaram e falaram, nós vamos fechar esse negócio. Não tinha presidente, o presidente saiu da companhia. Tinham 7 diretores, eu era um deles. O que eu virei e falei? Nós vamos tocar essa empresa. Até a transição acionária dela. Fazia uma reunião por mês com todo mundo para contar o que estava acontecendo na empresa, como é que estava sendo gerida a empresa, sem presidente, os 3 acionistas brigando em cima, os 7 tocando, e tem uma hora que um dos acionistas começou a brigar com a gente. Até com carta de dever fiduciário eu recebi na minha casa. Nossa. E eu enfrentei. Depois, Lava Jato. Os meus 2 acionistas envolvidos na Lava Jato e a minha empresa foi envolvida na Lava Jato. A decisão mais fácil quando você enfrenta uma crise é sair dela. Por várias questões. Primeiro, era uma crise reputacional, né, uma crise por motivo de corrupção. Você imagina você estar na sua empresa essa hora e vincular a sua imagem. E minha decisão foi ficar, porque eu tinha 8 mil pessoas debaixo de mim, né, que talvez esperassem que
acho que então a decisão de sair seria até natural. A decisão minha foi ficar com uma questão muito simples, que eu fiz uma metáfora muito clara para todo mundo. Se eu começo a namorar uma pessoa, sou apaixonado por aquela pessoa, relaciono com ela, não é porque ela pegou uma doença grave que eu vou abandonar com ela. Pelo contrário, na hora que ela está com a doença mais grave, é a que mais precisa de alguém perto. E meu olhar para a Braskem nesse momento da Lava Jato foi exatamente esse. Na hora que ela mais precisa da minha reputação pessoal, da minha dedicação, eu não tenho coragem de abandonar as 8 mil pessoas que estão aqui de baixo. Eu vou ficar aqui e vou cuidar da reputação da companhia. Claro que eu não sou conivente com reputação, com corrupção, não sou conivente com coisa errada. Pelo contrário, fiquei lá, inclusive, para refazer a imagem da companhia internamente e externamente. Fui para a ONU, fui para o Pacto Global, fui para o Conselho da Bolsa de Valores explicar o que estava acontecendo. Fui em milhões de lugares, né? Alguns bem tratados e apenas um maltratado, fora do Brasil. Para explicar o que está acontecendo, pedir desculpas e tocar a companhia daí em diante. E de 2018 até 2025, 10 de janeiro, a crise que nós enfrentamos de ambiental em Alagoas, né, onde nós retiramos 45 mil pessoas das suas residências por um afundamento em 5 bairros de solo. Desde o início da crise eu pulei para frente, para assumir isso, não só assumir como ajudar a conduzir parte do trabalho, como era o porta-voz oficial da companhia para a imprensa, então, Fantástico, CNN, todas as jornalistas imaginavam, eu tive entrevista ao vivo, não ao vivo, e enfrentar uma CPI. Eu fui o porta-voz da companhia na CPI do Senado Federal. E eu não falo isso para ressaltar, não. Eu acho que, gente, eu sou líder, eu tenho um papel, tem uma série de pessoas que ficam de baixo esperando como é que você vai posicionar a companhia, e eu tomei essa decisão, mesmo tendo coisa errada, de como é que a gente estava fazendo para consertar aqueles problemas que tinham ocorrido, né? Então, essas crises todas me deram muita casca de enfrentar situações na vida. Mas isso só aconteceu porque lá atrás, na minha infância e adolescência, eu vivi uma situação que me ajudou da casca. Então, eu já vi uma situação assim, eu pulei por pernas próprias e consegui vencer. E eu agora vou suportar outras situações. E levei numa boa. Eu não consegui nenhuma noite de sono perder por causa dessas crises, né? Meu lado emocional, quanto mais tensão e crise eu tenho, mais controlado eu fico, mais centrado eu fico, mais calmo eu fico. Então, nessa hora, eu pensando muito na minha missão. Qual a missão que eu tenho perante essas pessoas e essas colocações. Então, eu adoro conduzir coisas super bacanas, né? As 15 aquisições nós fizemos como Braskem, por exemplo, né? As integrações de culturas com mais de 33 nações que nós fizemos. É bacana, é maravilhoso, mas me formou muito também o lado de enfrentar desafio. Então, o lado bacana, o lado soft me ajudou muito a ter o prazer e vibração, e esse lado aqui muito o peso da minha responsabilidade e usar uma característica muito forte minha, que era a questão de comunicação e credibilidade. Isso é o must das empresas, porque toda empresa quer alguém líder que gosta de resolver problema, né? E que pula na frente. Na frente. Por que você foi o escolhido? Por que eu você me escolhi. Você... Eu me candidatei. Então, vou dizer uma coisa, um exemplo para mim que foi assim, foi marcante. Um dia se quiser eu mando foto para vocês. A minha empresa naquela época não estava envolvida na Lava Jato, mas a gente ficava no mesmo prédio do acionista. E eu moro por perto onde é que ficava a sede do acionista. E aí, um dia de manhã, eu sempre gostei de chegar cedo no trabalho, cheguei cedo no trabalho, estava aquela quantidade de carro da Polícia Federal, proibindo o acesso da gente ao prédio. Eu me senti muito mal. E aí eu vi aquele acúmulo de pessoas chegando, né, e todo mundo assustado com aquela situação. Foi a primeira vez que teve a primeira operação da Polícia Federal. Todo mundo chegando no prédio, aquele susto com a Polícia Federal cheio de imprensa, gente na rua passando de carro gritando. E eu via de dentro da sede um bate-boca entre a Polícia Federal e os advogados das empresas que estavam ali, né, batendo boca. Eu falei, ninguém está olhando essa turma lá de fora. Ninguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Vergonha, o que está acontecendo? Eu não sou isso. Né? Algumas pessoas cometeram erro, mas eu não sou isso. Mas nessa hora você se sente como isso. Aí eu virei e me candidatei. Eu perguntei o seguinte, olha, eu moro perto aqui do prédio da sede do acionista. Como a Polícia Federal sempre chega antes, bem antes, na hora que ela tem a autorização de fazer o mandato, ela sempre chega às 6 horas da manhã. Eu estou aqui perto, me liguem, eu venho aqui conversar. Né? E aí eu fui desenvolvendo uma habilidade de chegar cedo nas operações que tinham, conversar com os delegados, com os policiais, entender quais andares que seriam bloqueados. Aí, com base nos andares, eu ligava então para o RH de cada empresa, vai ser bloqueado esse andar, libera as pessoas de não virem aqui, para não passarem o que eu passei. Eu escutei no elevador
pessoas falando assim comigo, você é ladrão também, você trabalha nessa empresa, aqui só tem ladrão. Caramba. E eu falava, não é bem assim, as coisas são assim, acho que houve o erro cometido, mas aqui tem muita gente bacana, muita gente honesta. Né? Nunca não foi concedido dessa forma a gente aqui nessa companhia. Então, eu notei claramente que precisava de alguém que olhasse o lado humano da crise, não o lado de brigar, mas do lado seguinte, olha, a polícia ela tem o direito de fazer o seu aspecto, sim. E tem uma galera que está chegando e está sentindo aquele mal-estar. Então, eu pulei para frente para tomar conta desse aspecto. Né? Então, eu me voluntariei nesse aspecto, na Lava Jato, e voluntariei na crise de Alagoas. Quando começou a crise de Alagoas, eu fui um dos primeiros a me ficar quase morando lá para ver o que acontecia com a comunidade, o ambiente interno da empresa, que medidas tínhamos que tomar, começar a falar com a imprensa, né? Começar a explicar os fatos, porque eu acho que todo mundo merece respeito. Um morador merece respeito, né? A entidade pública merece respeito e quem trabalha com você merece respeito. Então, eu tentava fazer um pouco do liaison dessa relação para ver se eu entendi um pouco a situação. E eu voluntariei porque assim, eu tenho característica de aguentar a pressão. Né? Eu gosto de aguentar a pressão. E eu, nesse dia na Lava Jato, quando eu me senti mal, eu fiquei imaginando como é que os mais de 100 mil se sentiam mal. Né? Que é um acionista de todo mundo. Posso fazer um comentário? E na tua cabeça, isso você chama a responsabilidade para si, o accountability disso, Isso. né? Te passa na cabeça em algum momento dizer assim, cara, por que o presidente da organização não está sentindo esse negócio e eu tô aqui? Ou não, a partir do momento que você assume, você fala, eu tive uma oportunidade, sou muito grato, não me importa se o maior executivo do negócio não está do meu lado aqui nesse momento. Vou ser honesto, assim, minha segunda frase. Eu sempre tive muito apoio do acionista, do conselho, né, dos meus pares e do meu chefe. No caso da Lava Jato, meu chefe foi envolvido, então ele não podia nem ser porta-voz. Aí foi substituído, né? Nós trouxemos um colega nosso dos Estados Unidos para assumir aqui. No caso de Alagoas, eu pulei para frente, né? Porque assim, é uma situação de crise, gente, todo mundo adora ver manual e tudo, mas na hora que toca a crise, todo mundo tem muito receio, porque tem consequências, podem ter consequências pessoais ligadas ao fato. Né? Então eu não tinha receio das consequências, até porque em todas as duas situações eu não tinha operado ou a questão de corrupção, eu não tinha operado aquela planta, então eu estava distante da questão do dolo. Eu era um executivo, mas estava distante da questão de saber que tinha algum problema acontecendo. Então eu tinha toda a tranquilidade de entrar, né, com segurança de que eu ia conduzir daqui em diante a resolver a situação. Você não tinha responsabilidade pela causa, não tinha pela causa, não tinha pela causa, mas eu queria cuidar dos efeitos da causa, né, interna e externamente. Isso ajuda muito. Então eu tive muito apoio, né, muito apoio dos acionistas, muito apoio do presidente que ficou comigo nos últimos anos da Braskem para ajudar a lidar com toda a situação de crise. É uma pessoa, tanto ele quanto o presidente do conselho, um dia antes eu depor na CPI, que era no dia seguinte de manhã, me ligaram desejando boa sorte. Isso para mim era um apoio. Né, ser colocado. Então, assim, era a minha vontade de me colocar à disposição, era a minha vontade de proteger 8 mil pessoas que estavam dentro da companhia, né, e muito apoiado e muito amparado. Né, e sabendo que tinha alguns riscos pessoais, mas eu estava tranquilo com relação a isso, até pelo distanciamento que eu tinha dos fatos. Faz um comentário que depois eu continuo aqui no... Não, então pode continuar. Não, vai lá, pode Pra ir. seguir a linha. Não, eu vou mudar um pouco a linha Então, e vai tá ser bom. um pouco... Vai lá. Eu tô curiosa de saber o que te forjou. Porque quando eu olho assim, eu penso assim, não é por acaso. Conta pra gente o que aconteceu na sua infância. Você fica à vontade de contar? Fica à vontade, claro, claramente. Não, primeiramente, sim, meu pai militar e advogado, minha mãe artista plástica e crítica mundial de arte. Casaram, só para ter os filhos, né? Com 13 anos de casamento se separaram. Então, aos 9 anos de idade, eu tive pais separados. Né, e mesmo assim convivi muito bem com os meus pais. Minha mãe depois, ela casou, meu pai casou muito tempo depois, minha mãe casou depois, e ela decidiu fazer um investimento. E ela fez um investimento e perdeu tudo. Perdemos tudo. Na época em que o telefone tinha valor. Né? Então assim, perdemos telefone, perdemos casa, perdemos tudo. Tinha dia que não tinha, várias vezes no ano, não tinha energia elétrica dentro de casa, não tinha dinheiro para pagar energia elétrica, não tinha gás, não tinha comida. Abria a geladeira, tinha água na geladeira. Eu tinha que ir para casa de alguns amigos comer. Né, porque não tinha comida na minha casa, então tinha a sopa de lentilha que era feita no fogão. E é gozado que isso me deu muita força para lutar para a vida. Eu lembro que eu passei tudo aquilo, eu não me lembro de chorar, eu não me lembro de reclamar. Eu me lembro só de aprender. É incrível, porque eu era muito jovem ainda, 12, 13 anos de idade, quando isso tudo aconteceu comigo. Né? E eu lembro que a gente se unia muito. Eu lembro quando minha mãe arrumou um emprego de volta, o nosso jantar de celebração foi pão com mortadela. Foi assim. Então, me lembro. Isso me forjou. Então, assim, eu nunca vou me dar desculpa de vítima.
né? Eu nunca vou ser vítima, eu vou ser protagonista. Então eu não queria ser vítima da vida. Que eu podia ficar, meus pais são separados, passei mal, podia ficar tadinho, nunca fui tadinho. E é muito claro que desde cedo eu tinha uma vontade enorme de ter carreira executiva. Com os 15 anos de idade, meus amiguinhos, né, eu lembro, isso era muito mais forte no domingo à tarde, eles iam já para as farrinhas lá, e eu não saía de casa antes de ver um programa, que chamava-se Intervalo. Era um programa do SBT lá em Belo Horizonte que passava como se construía as propagandas. Então tinha o Washington Oliveto, tinha o Nizam Ganhães, falando das propagandas, o bastidor da propaganda. Eu falei, putz, vou trabalhar com marketing. Amei a publicidade, propaganda, amei esse negócio. E coincidentemente, o pai do meu padrasto, era dono de uma agência no Rio de Janeiro. Então nas férias que eu ia para o Rio, eu não ia para a praia, eu ia para a agência. Porque eu queria ver a agência. Né? Eu queria lá na agência, fazer aquelas embalagens, então eu ficava admirado, encantado. Aí eles falavam, vai pra praia. Até ia. Mas eu ia mais pra agência do que pra praia. Né? Então eu adorava ir, já lia naquela época a revista Exame, né? A Veja era a Veja, Jornal do Brasil, Estado de Minas, que era Belo Horizonte. Então sempre tive esse lado aguçado. E sempre fui um cara muito divertido. Sempre fiz muito esporte desde cedo na minha vida. Então eu tinha minha descarga no esporte, minha energia no esporte, eu agorava esse aprendizado, né, que ia me forjando, fortalecendo, e eu acho que só o lado pessoal e o lado esportivo me forjaram muito, porque eu disputei, né, vários torneios, fiz vários esportes ao longo da vida e faço até hoje, e me ensinaram a ganhar, me ensinaram a perder, mas me ensinaram a ter resiliência, me ensinaram a ter disciplina, me ensinaram a ter determinação. E grande parte da minha profissão, meus 36 anos, foi na área de RH. Né, nos últimos 15 anos com marketing também. Mas para você transformar uma empresa, você tem que ter resiliência, determinação. Então eu acredito que na minha profissão também somou muito da minha história de vida. Ou seja, eu não vou fazer uma transformação numa empresa achando que é fácil transformar. Eu não vou levar uma condução de uma mudança de cultura numa empresa achando que é só falar que todo mundo muda. Não, tem resistência do outro lado. Né? Tem várias coisas que vão precisar de resiliência, conversas, diálogos ao longo do tempo. Então, a minha história de vida me ajudou a me forjar. A minha história esportiva me ajudou a forjar. E aí as experiências pessoais que eu fui tendo ao longo da vida. Né? Então, são diversas. Você foi executivo cedo. Seus pais viram você alcançar o seu desejo de ser executivo? Sim. A minha mãe morreu já tem 18 anos, então ela não pegou meus últimos 18 anos de vida. Mas meu pai até hoje. Meu pai tem 89 anos, é super saudável, até hoje ele vibra com isso. Né? Ele tem muito orgulho disso e acabou que o meu irmão veio na mesma trajetória, meu irmão mais novo, né, veio na mesma trajetória, né, na carreira executiva. Então meu pai tem muito orgulho. Minha mãe tinha muito orgulho, né, chegou até exagerado o orgulho, né, e meu pai tem muito orgulho até hoje. Que legal. Bacana. Eu estava no carro conversando com o João, marido da Fer, trabalha sócio aqui da consultoria também. O que difere? Como é que a gente encontra alguém hoje e sempre, mas parece que hoje, não sei, está mais difícil isso. Alguém que quer de fato, que transforma, que busca, né? Eu ouvi uma expressão uma vez que você tem que buscar os PhDs. Os caras poor, hungry e desperate, né? Aí eu falei, cara, você tá me dando as características, né? A fome é a pobreza, mas a vontade de falar assim, eu quero virar esse negócio, eu não quero repetir. Eu quero ser o ponto de virada, de pivotar essa casa aqui que eu moro e tal, né? Cara, não tem quem te segure. Por isso que você ia pra agência e não ia pra praia. Por isso que você assistiu o programa com o Washington Oliveto e... Não tava jogando futebol, né? Não tá jogando. Você acha que tá mais raro hoje, cara, encontrar esse tipo de gente? Tá, eu acho que é o seguinte, a gente vive uma época muito fácil de cancelar. É fácil eu entrar no relacionamento, casar e separar. É fácil entrar num vínculo empregatício e cancelar. É fácil eu criar um grupo de amizade e cancelar. Então hoje o cancelamento está muito fácil. As pessoas não querem passar por crises. Quem não casou e nunca passou por crise, desculpa, talvez tenha que repensar, porque a crise te fortalece. Ela te faz voltar na essência porque você uniu. Por que eu uni nessa empresa? Por que eu uni com essa pessoa? Né? Porque vai passando o tempo, você vai esquecendo dessa base onde você criou a conexão. Né? Então, assim, eu acho que hoje, né, não vou generalizar, por ter coisa muito mais fácil do que era na minha época, é muito mais fácil optar por alternativas de trabalho. Na minha época, ou você trabalhava em empresa grande, ou você era quase ninguém. Né? Você tinha que disputar os programas de trainee ou alguma outra empresa grande. Né?
Ainda bem que isso melhorou. Hoje isso melhorou. Mas hoje em dia, você trabalhar em empresa pequena ou trabalhar em empresa grande, não faz muito efeito de imagem e reputação. Porque você quer explorar o seu conhecimento, quer mostrar, né, a sua garra. Mas tá fácil cancelar. Tá fácil cancelar o trabalho, tá fácil cancelar os colegas, tá fácil cancelar. Então, esse fácil cancelamento gera menos resiliência. E aí você vai ver resiliência em quem realmente rala para a vida. E eu vou dizer assim, acho que tem uma questão de condição financeira, sim, mas tem uma questão de educação de casa. Tem muita educação de casa. Eu vejo isso muito fortemente nos meus 3 filhos, né? Assim, os 3 são diferentes, né? Mas os 3 sabem que para ganhar na vida, ganhar e ter uma condição, eles vão ter que ralar. Tem muita gente competindo, né? Você tem que ser melhor que a média, não pode ser a média, você tem que ser melhor que a média, e só depende de você. Só depende de você. Né? Então, essa fome vem muito da característica individual. Pode ser pessoa, a gente tem pessoas que talvez nasceram num berço maravilhoso e tornaram o negócio muito maior. Tem gente que nasceu em berço, né, mais simples e cresceu bastante na vida. Tem vários colegas que eu consigo citar aqui nesse sentido. Então, eu acho que tem muito voltado à característica pessoal de querer lutar pela vida, mas muito vem da educação que você tem dentro de casa. Eu acho que isso que é... Se você é uma família muito rica e é só criado para as festas, para o lado, né, glamour, dificilmente você vai ter essa característica. Se você é um cara que é de uma família rica e desde cedo você aprendeu o valor do trabalho, você viu que depende de você maximizar aquilo ali, aí você vai bem. E a pessoa que na nossa família é mais humilde já sabe que só para crescer, só vai poder fazer isso, né? Não vai poder ser vítima de tadinho, nem esperar nenhum programa de bolsa para mantê-lo vivo. Então vai lutar pela vida. Mas eu gostei do conceito de PhD que você deu aí. Gostei. Pois é, eu também nunca mais esqueci quando eu ouvi, eu falei, já ouviu esse pedaço? Não, sigla não, mas eu acho que concordo com a visão do Marcelo, né? Acho que a educação, né, o berço, né, ele forma as pessoas, ele forja realmente as pessoas, né? Eu também venho de uma família humilde, também tive dificuldades, né, com uma família grande, né, com 4 irmãos, mais uma irmã, então são 5, né, com características diferentes, oriundos de 2 casamentos, enfim, tem uma história, né? Mas eu acho que também o objetivo da educação é que está muito implícito nisso, né? Porque quando você forma o teu filho para ele ter valores, para ele saber quais que são as dificuldades que ele vai enfrentar na vida, né? Independente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, né? Porque isso acho que é indiferente, né? Eu acho que você forja as pessoas. O problema é que eu acho que a educação, né? Ela passou e tem passado por um ciclo onde as pessoas buscam tirar as dificuldades dos filhos, né? Não forjam eles, não educam eles nos valores que eles têm que ter, né? E delegam isso para que a sociedade vai educar a criança, né? Procuram dar o conforto, procuram dar tudo que o filho precisa, né? Mas não prepara ele para saber o que é a frustração, o que é a perda, né? O que é o fracasso, né? Porque ele tem que ganhar sempre, né? Ele tem que estar em evidência, ele tem que ser a pessoa, né? Que vai ter o brinquedo, que vai ter tudo que ele quer. E é isso que a gente que passou por uma infância diferente, né? Que teve dificuldades para conquistar as coisas, né? A gente dá valor. Cada conquista que você tem, você fala, putz, isso aqui foi fruto do meu suor, do meu esforço, né? Da minha dedicação, do meu estudo, né? E a vida é uma gangorra, né? Então, assim, hoje você está bem, né? Pode estar, né, como eu vejo assim, a gente se planeja na vida para estar sempre pro melhor, né? Mas a vida é uma gangorra, você nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de saúde, uma questão da família, do filho, do pai, da mãe. Vira e mexe, você tem que lidar com isso. E isso vai trazer o quê? Mais casco, né? Mais experiência na vida. Se você não estiver preparado para saber como superar, né? Como lidar com esses problemas, né? Vai ser muito mais difícil, né? Então, acho que por isso também que acaba surgindo muito mais problemas emocionais, evidentes, hoje em dia, que não tinham tanto assim, né? E assim, eu tenho 3 frases dos meus pais que eu guardo até hoje, e eu vou pedir desculpa que uma delas eu vou falar, é um termo que se falava antigamente, né? Meu pai falava assim comigo, trate um preto e um branco, um pobre e um rico do mesmo jeito. Então assim, trata todo mundo igual. Não é o conceito de diversidade, nós falamos assim, meu pai, sempre em casa eu aprendi a tratar todo mundo igual. Minha mãe falava comigo, não importa o que você faça, não bote foco no dinheiro, seja feliz com o que você faça. E ela dava exemplo. Se você quiser ser palhaço, seja palhaço. Quer ser o que eu falava, queria ser jogador de ping-pong, queria ser bombeiro, queria ser um milhão de coisas quando criança, né? Ela falou, não importa, meu filho, só faça o que você ama. Só isso. Dinheiro não é tudo na vida.
né? E meu pai, né, deixava muito claro comigo que foi o seguinte: meu filho, a coisa mais importante que você pode fazer ao longo de toda a sua vida é quando você deitar a cabeça no travesseiro, saber que você é um cara honesto. E isso foi fundamental, sabe por quê? No dia em que o presidente do meu acionista foi preso, exatamente no dia do meu aniversário, meu pai me ligou. Falou: filho, eu tô vendo aqui a matéria na TV, e você? A resposta que eu dei pro meu pai foi: pai, quando eu era criança, você não falava comigo que tinha que dormir com a cabeça tranquila no travesseiro? Eu tô tranquilo. Ele falou: tá bom. Eu respondi uma frase que ele me ensinava a vida inteira. Né? Então, assim, isso é uma coisa que você aprende dentro de casa, tratar bem as pessoas de forma igual. Não é a escola que vai te ensinar isso, não é o programa de universidade que vai ensinar isso. A gente ensina o berço, tá ali o berço. Você pode até evoluir, melhorar, mudar um pouquinho, mas na sua raiz acreditar aquilo está lá embaixo. O valor seu de ser uma pessoa correta e ética vem de casa, nos exemplos que sua família te dão. Não é depois você vai aprender. Por isso que eu acho que essa questão de hoje da geração, eu acho que tem muita gente sendo protegida, né? Os pais com um mecanismo de troca pela minha ausência é a proteção. Como eu não estou com você o tempo inteiro dentro de casa, então eu te protejo quando acontece alguma coisa. Recentemente, eu estava conversando com profissionais de RH que ficaram assustados que tem mãe indo na entrevista junto com o filho numa empresa. Gente, para quem que tu está preparando essa pessoa para a vida? As pessoas têm que ir lá enfrentar os desafios sozinhos e superar ou fracassar. O fracasso é um enorme aprendizado. Enorme. Rapaz... Esse da entrevista eu cheguei até a desacreditar. Falei, não é possível, tá, né? E a gente estava num evento, não lembro quem foi, a pessoa ligou e falou: eu já recebi um cara com a mãe dele. House. Foi no Open House, exatamente. Em Curitiba. Eu já tive essa experiência. Teve também? Sério? Na época eu estava na Ernst Young. Você levou só aquela... Na verdade, eu estava entrevistando, né, o candidato. E aí eu olhei assim na recepção, o meu secretário chamou e falou: olha, ele chegou aqui. Eu falei: mas quem que é aquela senhora que está ali do lado? É a mãe dele. Eu falei: pá, mas ela não entrou. Não deixei entrar, né? Porque não tem condições, mas... Condições, né? Cara, esse é muito curioso, né? Como a gente... Mas me fala uma coisa, posso fazer uma mudança de... É mesmo? Ela vão ter. Então você tá tomando, a vida já te pregou altas diante de um cenário desse de crise, aí é um aspecto emocional totalmente, mas agora acho que você quer colocar tua mente e teu corpo sob uma prova bem... Que também gera uma crise, né? Com certeza. Everest. Conta Isso. sobre esse negócio. Bom, na verdade, assim, minha paixão por esporte é desde criança. Eu adoro esporte desde criança, né? E lá, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu já comecei a correr na rua. Eu olhava uma prova chamada Ironman, que começou lá naquela época. Eu falei: esses caras são loucos, né? Me tornei um deles, né? Me tornei um Ironman. E aí já estou no triatlon há fazer 10 anos no triatlon. E há uns anos atrás, eu conversando com uma pessoa, ela começou a falar comigo sobre montanhismo. Eu sempre gostei de neve, sempre gostei de gelo, sempre gostei de coisas diferentes. E sempre gostei de coisas longas que levam ao limite do corpo, que testam a resiliência, que testam sua disciplina. E que você tem que se preparar, né, para isso. Não, é que você prepara para isso, né? Você sabe que algumas coisas podem acontecer, outras não, mas você se prepara para isso. E por mais que se prepare, você não sabe rolar. Uma prova de longa distância de triatlo é assim: você não sabe rolar se o mar vai deixar, se você vai cair de bicicleta, né, se você vai ter uma torção. Então, é sempre um desafio. Você prepara, mas na hora você não sabe. E aí, mais recentemente, há uns 2 anos, eu comecei então a paquerar. Assim, já estou muito tempo no triatlo. Eu falei: o que mais que onde é que eu posso aventurar? Aí comecei a ter conhecidos meus, meu entorno, que começaram a ir para o montanhismo. E montanhismo é a mesma forma, né, de trekking de longa distância e escalada no gelo. Quando eu saí em janeiro da Braskem, eu anunciei no almoço lá em casa, falei: ó, tô indo para o Everest. Você vai morrer, você não pode ir. Eu falei: gente, calma, eu vou primeiro para o Base Camp. Então, eu agora dia 8 de outubro, eu parto, são 130 quilômetros de trekking. Nós vamos chegar ali a 5.634 metros de altitude e na madrugada do último dia, né, como essa época do ano que eu vou, não pode subir no cume do Everest, eu vou subir no cume da montanha ao lado, né, que dá 6.000 metros de altitude lá. Então, estou me preparando. É uma brincadeirinha, né? É uma brincadeira que na América do Sul, o máximo que nós temos é 6.900 alguma coisa, mas não bate 7.000, né? Você vai brincar basicamente que as tem montanhas, mais alto aqui. A Everest é a mais alta de todos, né? 8.848 metros. Aí do lado do Everest, né, são 11 grandes montanhas que tem naquela região. Você tem ali umas 3 ou 4 que estão acima de 8.000 metros de altitude.
né? Nesse patamar, você tem outras que são menores, né? Nesse sentido. Então eu vou para o base camp do Everest e subo a montanha do lado, né? Das 6.000 metros de altitude, né? Sentado aí. Então, para mim é um desafio. Primeiro é uma paixão, eu adoro, né? Fazer um trekking, tem todo o desafio de preparação. A gente acha que é simples, não é nada simples, né? Tem todo o desafio do oxigênio, tem todo o desafio da preparação física, tem todo o risco, tem um risco envolvido, né? Risco mais grave são edema pulmonar e edema cerebral, mas você não vai chegar nessa fase, porque antes disso ser detectado, você é altamente tirado do helicóptero, a não ser que você seja imprudente, eu não vou ser. Na expedição que eu estou indo são 12 pessoas. Você diz essa primeira, aqui ainda tem resgate, né? Porque no Everest mesmo, se você tiver determinada altura, já não tem mais resgate. Não tem. No Everest tem resgate do 0 até 8.848. É a forma como o resgate é feito. Então, assim, você não pode subir determinada local sem ter o seguro do helicóptero. Então, a partir do momento que você chega em Lukla, são 2.840 metros de altitude, toda expedição, no meu caso que eu conheço, né, você já faz um seguro de resgate de helicóptero. Entendi. Só que o helicóptero não chega na altitude lá no topo, porque o ar é muito rarefeito. Lá em cima você tem 30% do oxigênio que você tem aqui embaixo, enquanto nós estamos respirando agora, 100%. Lá em cima tem 30%. Eu juntei essa mina de molécula de ar, né, para você respirar. Então, não tem para manter o helicóptero. Então, o helicóptero chega até uma certa fase. Então, você é resgatado por grupos que te trazem, né? Né, até embaixo, até um local onde o helicóptero chega. Isso que gera o risco, né? Se for viável o seu resgate. Né? São 300 corpos hoje no Everest, né, que estão lá. Né, que a gente fala cemitério de pessoas que ficaram lá. Né? Então, se não for viável o seu resgate, essa é uma das regras que tem no Everest. Né? Você, teoricamente, dependendo de onde você estiver, você passa mal, você fica sozinho, porque quem está descendo não pode te ajudar, porque pode passar mal também. Então, tem que voltar e chamar o resgate. Eu tenho que comunicar uma base e chamar o resgate. Então, o desafio do Everest para mim é um desafio, um sonho. Acho que eu transformo num sonho. Tenho certeza que eu vou me emocionar na hora que chegar lá no pé dele. Né? Não vou chegar no cume. E nem quero ir para o cume. Acho que eu vou no cume de outras montanhas depois. No Everest não. Eu acho que tem uma questão muito a respeito à vida. Você não quer definitivamente? No cume do Everest, não. Não. No cume do Everest, não. Assim, eu sou muito estudioso, né? Já li alguns livros, milhões de podcasts, e isso, muito estudioso. Então, aprendi muito a respeitar a zona da morte. A zona da morte a 8.000 metros não é brincadeira. Né? Esse ano, nenhum dos 33 brasileiros chegaram ao cume do Everest. Todos tiveram que voltar. Na hora que chegaram perto, tinha ventos de 100 km por hora e temperatura de menos 40. Nossa. Eu vou enfrentar menos 30 nessa montanha que eu subi. Né? E assim, tem uma questão muito clara de congelamento, de risco, né? De percepção de estar bem, não estar bem, que você entra no limiar muito próximo da vida ou morte. E para subir no cume do Everest, você tem que ficar lá na melhor e técnica mais respeitada de 45 a 50 dias. Né? Que você tem que ficar lá. Agora estão inventando algumas modalidades um pouco diferentes, mas o Nepal está proibindo algumas coisas a partir do ano que vem. Então, é um desafio pessoal de ir lá, divertir, caminhar, né, 12 dias subindo para chegar lá no base camp e depois voltar. É uma meta pessoal. Né? E continuar fazendo meu triatlo, que é a minha válvula de escape. Você já assistiu 14 Picos? Já. Cara, eu tô colocando exatamente agora. Um dos picos, ele faz uma regalia, uma festança dias antes de subir. O cara sobe meio de ressaca, né? E foi uma que acho que ele até passa mal. Ele passa mal. O cara subiu os 14 picos em 7 meses, 8 meses, né? Isso. 14 maiores picos do mundo nepalês lá que subiu. Né? Ele subiu. Você tá doido, cara. Mas é assim, eles têm uma preparação, eles já são nascidos lá, têm uma preparação muito diferente, do cara uma dinâmica muito diferente. Ele foi um guia especializado, é um alpinista, né, condecorado, né, em si. Ele até passou uma situação muito grave com a mãe dele, né, durante a mãe dele lá. Mas é muito diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo diferente meu e um Sherpa. Eu vou transportar no máximo 10% do meu peso corporal nas minhas costas. Um Sherpa vai levar 30 quilos, 40 quilos nas costas dele. E vai caminhar muito rápido que eu. Então, assim, a gente fica com dó de um lado, mas também é o meio que eles ganham vida lá. Né? Então, a nossa expedição vai ser de 10 a 15 Sherpas, vai depender um pouco, né, acompanhando a gente. Mas é o meio de vida deles. Né? E eu já comprei até presente para dar para eles. Né? Já comprei alguns presentes aqui do Brasil para levar para o Sherpa, lá, para um agradecimento. Então, né? o cara vai levar quantos quilos a mais? Ele vai levar 30 a mais? Eu vou dar na saída, para eles poderem largar com a família. Trouxe umas coisinhas do Brasil para dar para eles lá. Então é uma coisa muito diferente. Então, assim, a realidade dele é diferente, a realidade deles de vida é diferente, o costume é diferente. Você tem que aprender a lidar com a montanha. E uma coisa que eu aprendi muito claramente, assim, se a natureza não deixar, você não faz. Então, se a natureza um dia, ou a minha saúde falar que não vai fazer, eu tenho uma vida.
né? Foi assim no triatlo. Eu sofri um acidente gravíssimo no triatlo há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás. Né? Soube respeitar meu acidente, meu pós-operatório, tudo que tive que fazer depois, e depois voltei a fazer o triatlo. Mas a gente tem que respeitar. Então a montanha eu respeito muito. Montanha e mar eu respeito plenamente. Eu também, Sim, cara. Eu tive umas experiências muito Mas você viu que não com a engraçado montanha, mas com o mar. que a notícia que ele deu em casa foi assim, né? Vou subir o Everest. Mas calma, só até o base camp. Tipo, você foi lá, você ancorou A minha lá no esposa- Everest, a minha aí quando esposa- você falou, calma, aí ela falou, tá bom, não, tudo Não, bem. aí mesmo assim então ficaram preocupados. Aí fala, mas Você pensa que é um base camp 6 mil, pô. não, mas é que, pô, o base a camp são notícia... 5.634 metros, que tem uma pedra famosa pintada de vermelho lá. É que depois, quem montanha. quiser, dos 12 que estão subindo na expedição comigo, quem quiser, o guia não vai, mas quem quiser vai com Sherpas numa montanha ao lado. Larga às 3h30 da manhã, a gente sobe mais 300 e poucos metros, levam 3 horas para subir. Né, e chega lá no cume de uma montanha para ver o amanhecer, o Everest de cima. E ver todo o Himalaia, né? O Himalaia de cima no pôr do sol, no nascer do sol. Aí a gente desce depois. Tem que descer rápido, porque a gente vai ter que chegar lá e descer, porque são menos 30. Aí desce rápido. Por enquanto eu tô feliz em casa só de ver o sal do Himalaia mesmo. Tô satisfeito. Olha, Eu fiz uma entrevista aqui. com certeza vai ser o mais próximo que eu vou chegar. Eu fiz uma entrevista há 3 anos com um rapaz chamado Rodrigo Mendes. Ele, aos 35 anos de idade, ele descobriu que tinha Parkinson, cara. E uma história muito, muito emocionante, assim, né? Porque, pô, você tá muito novo, né? Aos 35, basicamente minha idade, assim. Ele falou, cara, como é que eu ressignifico um cara apaixonado por esportes como você também? É o episódio 135. Aí ele falou assim, cara, eu vou mudar essa história. No começo, não, ele se deixou levar um pouco. Ele ficou abatido com a situação. Mas depois ele falou, não, cara, eu vou lidar com esse negócio. E ele, um cara, também se apaixonou pelo montanhismo. E na última nossa conversa, né, ele já tinha tentado 2 vezes o nosso maior monte aqui na América do Sul, que é a Aconcagua, né? Aconcagua, isso, 6.000 e poucos metros. A segunda vez, e é o que ele conta no episódio, ele tava 10. O primeiro ele não tava bem. Os caras falaram, você não vai subir. Ele chegou numa etapa e falou assim, acabou pra você. Pô, ficou frustrado pra caramba e tal, mas ali ele entendeu. No segundo ele tava bem. Os caras fizeram um dispositivo que é tipo uma escadinha. Vai o teu guia na frente, entra numa... Como se a gente fizesse uma escada com os espacinhos, teu guia fica dentro, você fica dentro do outro. Por quê? Porque como ele não tem 100% da firmeza a mais, na passada ele precisava disso. Só que chegou um momento que a montanha falou assim, você não vai subir de novo. E nessa ele frustrou. Na primeira ele não, mas na segunda ele quis brigar. Ele falou, não, pô, eu quero... Cara, você não vai passar daqui. Porque era o risco de atravessar uma área muito escorregadia e se ele falhasse, você leva o teu guia junto. Então, não vai. Cara, ele ficou muito frustrado e tal. E aí ele mostrou um pedaço de um vídeo que ele faz no momento que ele senta no chão assim, pega o celular dele, gelo pra caramba, frio, né? O celular dá umas travadas. Cara, eu falei assim, que doido. Ele falou, mas eu vou de novo, né? Eu vou tentar. A família fica muito doida, porque são 30 dias, tem aclimatação também. Você fica numa base específica, sobe e desce todo dia. Até que chega o momento de falar, agora... Isso, agora você faz um alcance. É que geralmente você não pode dormir nenhuma noite entre 300 a 500 metros de altitude em relação à noite anterior. E quando você adquire algumas altitudes, você tem que passar 24 horas nela para aclimatar. E aclimatar com o quê, na verdade? Com menos oxigênio. Né? Então, a 2.800 metros já são 50% a menos oxigênio, e daí vai reduzindo, até chegar no 8.000 metros, que são 30% de oxigênio só do que a gente respira aqui. Né? Ou você usa o suporte de oxigênio, ou você vai, tem muita experiência, vai, né, sem oxigênio de suporte, com todos os riscos que são colocados. Então, realmente, você tem que subir e descer. A preparação do Everest leva 45, 50 dias para chegar no cume, porque eles vão nas montanhas do lado, né, e vão subindo e descendo. Aí quando chega no campo base Everest, eles ficam no campo base, aí vão para o campo 1, que é o trajeto mais perigoso, que é chamado trajeto das cascatas, que o campo base do Everest é em cima do glacial. É bonito isso, né? Aí você vai para o campo base 1, que é o trajeto mais perigoso, onde geralmente tem as quedas mais fortes, e depois você vai subindo. Aí você vai para o campo 3, desce para o 2 para dormir. Então você vai subindo e descendo, até a hora que você vai lá, agora é a hora do ataque. Não, agora é a hora do ataque. E aí o ataque sempre começa na madrugada. Por quê? Porque à medida que vai amanhecendo o dia, vê sol, a geleira começa, né, a ficar mais... maior risco de avalanche, maior risco de derreter. E 80% das mortes acontecem na descida. Quando você atingiu o cume. Na descida. Aí você já desce relaxado. Porque você já... Tá cansado. Você tá cansado. Fisicamente você tá esgotado.
E teoricamente você está feliz, está um pouquinho mais relaxado. Mas 80% das mortes que acontecem na descida. Cara, e esse trânsito enorme que está acontecendo? Porque eu não sei o que eles estão trabalhando, mas porque o Everest virou meio que um pico também, assim, vou chamar de badalado, mas... E aí, não é isso, né? Eu ouvi, acho que o Amir Klink, foi ele que falou disso? Não lembro, mas meteu na boca, né? Ele falou assim, Vou te falar isso. Hoje em dia nós estamos na fase do Instagram, né? As pessoas querem mostrar uma conquista e querem postar essa conquista, né? E tem que ter uma responsabilidade da conquista, né? Esse ano foram cerca de 1.000 pessoas, né, para tentar subir no Everest lá. Marco que coisa que não acontecia nunca, né? Então, assim, só que o Nepal estabeleceu uma regra agora. Como virou muito turístico, com aquelas enormes filas esperando, e aumentou lixo também no Everest, a partir do ano que vem só pode subir no cume quem comprovadamente escalou uma montanha acima de 7.000 metros. Então vai reduzir muito, porque tem muita gente indo fazer turismo, e muita agência vendendo como turismo, e não é turismo, só se for para a morte. Porque tem o risco de você não ter preparação, é um turismo para a morte. Né? Então, assim, custa caro, custa entre 45 a 70 mil dólares para ir no cume. A minha não, a minha é barata, custa 4 mil dólares. Né, para chegar onde é que eu estou chegando. É muito diferente. E só a licença, da onde eu vou estar para cima, só a licença, 12 mil dólares. Uau. Né, e você falar que você fica 45, 50 dias, eu estou ficando 20, 28 dias, eu estou ficando 15 lá em cima. Né, então, é muito diferente então, o custo. Então, agora, vamos colocando regras de segurança. Né? A segurança, primeiro, tem que ser cara experiente. A regra não é ser cara experiente. Né? Esse ano, algumas das mortes que aconteceram esse ano foram por imprudência, de não respeitar os próprios nepaleses, que falavam que não era para fazer isso. Então, lá que virou esse aspecto. Mas isso está em tudo, né? Você vê a corrida de rua hoje está lotada. O lado bom é que muita gente praticando saúde. O lado ruim é que não pode ser instagramável. Porque instagramável, o cara faz uma maratona, aí tira uma foto e não continua depois. E a saúde continua... Um bom quando você está preocupado com a sua questão de saúde mental, física, você mantém uma constância. E não que você quer só mostrar uma conquista pessoal e instagramar. Eu acho que isso aí, para mim, é mais vazio. Então, receio lá do Everest é essa questão de volume de gente não qualificada, querendo meramente conquistar o título, e não sentir o respeito à montanha. Tem um abismo de entendimento entre essas duas coisas que colocou agora. O mundo é instagramável, todo mundo quer compartilhar. Parece que não existe alegria se não compartilha. Não é, como é que tem uma frase que diz, não é alegria se você não puder compartilhar, mas eu tenho que discordar disso, né? Tem muitas coisas que a gente não precisa, cara. Sabe, acho que a gente pode viver o sabor que aquilo tem sem precisar. Sabe quando você tá num show e você não precisa ficar levantando um celular pra gravar aquilo? Você tem que curtir a banda que você tanto curtiu e você tanto esperou pra chegar naquele momento. E, cara, não importa que outras pessoas não vão ver, né? Tanto que alguns cantores falam, né, gente, vamos bater palma, né? Vamos bater palma, né? Alguns cantores brincam com isso. Virou normal você assim, o lado bom é virou normal você registrar. Guardar aqui muita história. Eu hoje, se eu tivesse isso aqui, na época que meus filhos eram pequenininhos, eu teria muito mais foto. Teria muito mais momento de gravação deles, né? De momentos que eu vivenciei com eles. Isso seria ótimo. Agora, não é por isso que eu preciso ficar postando 100% do tempo muitas questões. Eu tenho 3 perfis. Um meu fechado, pouquíssima gente. Tem um meu que fala do triatleta e tem um que fala do meio empresarial. Né? Mas tem objetivos completamente diferentes. Né? O meu pessoal, né? Então, ali, fechado. O triatleta quer mostrar que, independente da sua vida que você leva, dá para fazer atividade física, você tem que cuidar dela. E o outro, que é o meio empresarial, que eu falo um pouco de uma vida sem CNPJ, que é essa questão de transição de carreiras, de vida, a minha vivência no mundo empresarial, que eu compartilho alguns conteúdos. Aí eu quero ajudar. Eu não estou querendo aparecer, eu quero ajudar. Né? E onde está? É o profissional no LinkedIn? Eu tenho um perfil no LinkedIn também, né, que lá eu coloco. Ah, mas os outros 3 que você disse? Instagram. 3 Instagram. Tem o Instagram meu pessoal, Marcelo Arantes. Aí eu tenho Marcelo Arantes Triatleta, onde eu coloco as minhas atividades físicas, né? Conto um pouco da minha jornada, da minha preparação. Estou contando do Everest lá, né? Que eu passo um pouco do que é o Everest, eu respeito a preparação física, a mental e tudo que tem que ser feita. E quando eu estou fazendo um triatlo, né, as minhas provas de triatlo, a minha preparação e tudo. E o outro que é uma vida sem CNPJ, que é eu lancei exatamente quando eu migrei de trabalho. Né? E lá eu falo uma série de questões do mundo corporativo, né, e sobre essa nova etapa de vida que eu estou vivenciando. E é mais para compartilhar conhecimento. Não preciso de patrocínio, não quero associar a marca, eu quero compartilho meu. Né? Tanto que tem pouco seguidor, mas o importante é eu. E seus filhos não animaram de fazer uma loucura assim com você? O meu filho mais novo, sim.
Se deixar, seria comigo. Quantos anos ele tem? 16 anos. 16? É uma idade. Ele é bem atleta, né? Ele é bem atleta, né? E fala que vai fazer também lá na frente. Pro desespero da mãe. Não, e ele queria ir comigo. Eu falei com ele que não, porque tem que estudar, né? Tem escola, são 28 dias fora do Brasil, não dá. Mas eu falei com ele que outras montanhas que derem na época de férias, ele vai fazer comigo. A mãe e a do meio vai fazer uma viagem, eu e ele, uma semana, 10 dias, a gente vai fazer montanha, depois a gente conta com a mãe. Legal. Mas eles querem também. Uhum. Deixar ela esquiando ali no molo, né? Eu odeio esquiar. Ela não gosta? Ela odeia. Aí é pior ainda, né? Odeia frio, ela odeia frio. Eu também não gosto. Nossa, não, cara. eu amo Você frio. falou que você curte gelo, Adoro, frio, adoro. pá, e eu falei, cara, tá maluco. Eu adoro aquilo que é a diversidade. Eu adoro aquela questão da diversidade, sabe? Não o calor extremo, Sim. mas a situação, assim, fazer uma prova com chuva, por nadar no mar que tá terrível, entendeu? E saber que eu não consegui superar. Né? Então, eu adoro essa questão da sensação de superação. Então, lá para mim, menos 30 graus, menos 15 graus, assim, a maioria do tempo, né? Putz, como é que você tá fazendo um passeio desse a menos 15 graus? Eu tenho certeza que eu vou vibrar, vou rir. Tem uma que nem sente mais a temperatura, né? Você já acostuma com ela. Nem sente mesmo, parei de sentir, não tô sentindo mais orelha, não tô sentindo ponta de nariz, Não tô sentindo nada. Exatamente. fica um negócio muito doido. Cara, muito interessante, né? O cérebro humano não foi programado pra isso, né? Ele Então, quer não poupar sei. recursos. Ah, não, tá, ele, tá. instintivamente falando, ele tem que poupar energia, te proteger e falar, cara, não. E ele faz isso. É. Não, mas o que eu ia brincar é que era falar assim, que a gente foi programado pra ficar catando frutinha e andando o dia inteiro, né? Não era pra gente estar na frente do computador. E, Também. nesse sentido, é isso. Mas o cérebro quer poupar Você energia. vai pra uma assim. academia simular uma condição, né? E você vai alugar um corpo que não é teu, mas você tem que fazer isso mesmo. Né? Mas instintivamente o cérebro não é pra isso. Então é um momento de criação de hábito. Essa é outra coisa, né? Não é fácil criar um hábito pra falar assim, eu preciso fazer. A cuidar. disciplina, né? Disciplina, né? A resiliência ajuda muito nesse ponto, assim, Você sente preguiça? Tem algum dia que você acorda e fala, ou Sinto. Claro que sim. Tem dia que eu falo, putz, eu tenho que treinar hoje? Tem. Vou treinar. Aí eu acabo dizendo, ainda bem que eu tenho que treinar. Mas tem lógica, todo dia que você... Eu acho que assim, eu acordo 99% dos dias extremamente disposto. E é muito claro, no dia que toca o meu alarme, é o dia que eu tô cansado. Porque eu nunca acordo com alarme. Se meu alarme acorda muito cedo, né? 4h30 da manhã. No dia que eu acordo no alarme, eu falei, hoje eu tô cansado. Então eu já tenho a minha leitura automática. Se eu acordei no alarme, eu tô cansado. Né? E aí eu sei que eu tenho um treino, aí eu respeito. E eu respeito às vezes o corpo também. Às vezes, na hora que eu tô treinando, sinto que nesse dia não tô bem, eu vou respeitar vou fazer no que eu puder. Eu tenho uma frase que eu falo assim, faça o 100% do seu melhor de cada dia. Às vezes meu 100% hoje é ser devagar. A versão atualizada dessa fiz tudo que pude pouco. É isso aí. Então, assim, lógico que eu sinto preguiça, lógico que eu tenho. Eu sou uma pessoa de muita energia, ainda mais de manhã. Então, acordei 3h40 da manhã para estar aqui e tô com muita energia. Mas das 5 horas da tarde... Você dorme cedo? Você dorme cedo aí, então? Geralmente dormo muito cedo. Entre 9 e 10 horas, em algum momento ali... Alguém vai lá e dá tira a tomada e eu apago. Cai o A minha disjuntor. esposa brinca, eu falo, boa noite, dou um beijinho, na hora que eu viro pro lado, que raiva, você vira e já tá dormindo. O João falou isso também. Ele falou, eu tenho inveja. Eu tô dormindo. Então, mas eu sou um cara muito diurno, tenho baita energia de dia. Então, mas começo com a bateria, sei lá quantos volts, e vai descarregando ao longo do dia. Aí eu preciso de um Red Bull ou um energético à noite para conversar com as pessoas. Você quer um Red Bull? Não, obrigado. Tá Tá cedo. Não, tô bem, super bem. Cara, que legal, é muito interessante partilhar desses desafios, porque grande parte das pessoas que nos ouvem tá no meio do caminho, né? E tudo tem o teu tempo. Gostei da tua colocação. Tem um menino de 3, outro de 10, então ainda a gente tem algumas rotinas que são voltadas para dentro de casa, né? A ponto que eu respeito isso. Semana passada eu remarquei a aula, a academia, e marquei para sábado cedo, assim, 9 da manhã e tal. Eu acordei com os meninos, cara, numa animação, viajei há 2 semanas, então a gente era o primeiro final de semana depois da viagem, assim. Eu falei, cara, eu não vou. Aí, ao mesmo tempo, a minha mente é um negócio, pô, você tá se sabotando aí, cara. Eu falei assim, não, o que é prioridade? Que eu quero curtir esse momento com eles, cara. E, pô, E parece uma desculpa. No fundo do meu cérebro, você tá dando uma desculpinha assim, eu ganhei de você. Eu não ganhou nada, rapaz. Eu fico aquela não ganhou nada. Porque, cara, eu acho que são alguns momentos específicos. Cuido do meu corpo,
gosto de tratar um pouquinho das coisas que eu como, alimento, não sou um cara extremamente rigoroso com isso, mas acho que é o balanço. Eu preciso encontrar esse equilíbrio, né? Pra não sufocar nenhum lado nem outro. Uma conversa com a Fer foi sobre isso. Pô, agora eu vou entrar na corrida, aí eu tenho que entrar no clube da corrida, eu tenho que entrar nisso, naquilo. Daqui a pouco você tá sufocado, você não consegue cumprir o próprio... O seu lazer não pode virar um estresse. Então, assim, o triatlon, o esporte, para mim, na minha vida, sempre foi meu ponto de equilíbrio. Né? Então, ele não pode ser meu ponto de estresse. Então, se eu vou fazer uma coisa, aquilo que eu vou fazer pode ser desafiadora, mas que eu vou ter prazer. Eu preciso ter prazer, senão eu vou ter... imagina a época que eu estava numa vida executiva. Muito trabalho, muita pressão, muita viagem. Aí você já tem cobrança da família pela sua ausência. Aí você bota um negócio para te dar mais pressão. Não, então aquela é a minha válvula. Então, o esporte sempre foi aquelas 2, 3 horas por dia, né, durante a semana, e no final de semana um pouquinho mais, em que eu estava conectado com aquilo, me aliviava, me relaxava. É onde eu estava com meus amigos, ou então estava sozinho nadando. Era o meu tempo, Então, ali, ainda é hoje, a hora que eu relaxo. Né? Não importa se eu treinei meia hora, se eu treinei 7 horas, 12 horas com Ironman integral. Né? É o meu momento. Essa hora não penso em muita coisa, não sei o que eu estou fazendo. Então, e a gente precisa disso. Se você colocar isso como uma rotina e virar estresse, onde era seu descanso, virou seu estresse. Aí você aumentou o índice de estresse. Mas eu já fui assim, quando mais novo, muito competitivo contra mim mesmo. Eu tenho que bater o tempo, eu tenho que fazer aquilo outro. Tem que ter tantos 1000 quilômetros esse ano, eu tenho que correr. Pra quê? Aí eu mudei minha cabeça, já tem uns 15 anos nesse sentido. Né? Assim, pra quê? Eu estava competindo contra mim mesmo. Já parei de sentir prazer e comecei a competir. Aí eu fazia uma baita prova, mas ficava frustrado porque não fiz o tempo que eu fiz. Gente, eu terminei a prova, estou bem. Então, isso vira um estresse. A saúde, ser um atleta não é um negócio saudável, né? Para pensar um atleta de elite, não é saudável ser um atleta de elite. Muitos... né, cara? Você vê tantos que estão tendo agora a questão de saúde mental. Estão Sim. anunciando publicamente a questão de saúde mental. Né? E quem assiste várias séries de esporte, pode assistir qualquer uma delas. Né? Você tem lá o estresse mental, da cobrança do físico. E o corpo também, né? O Sim. exercício é muito repetitivo, né? Leva ao limite, né? Leva ao limite, né? A Simone Biles, né? Foi um caso assim que virou um documentário. Acho que ela deu voz a muita gente que tava meio ali. Porque também não era fácil contar um negócio desse, né? Você tem patrocinador, grana, muita gente. Você não pode apontar fraqueza, né? Parece que tem que ser assim, uma super mulher, um super homem, tem que ter que superar tudo. Não, você é um ser humano, você tem as suas fraquezas. E tem um conceito que eu adoro, que é um conceito do Brian Dyson, que ele fala das 5 bolas da vida. Em que ele fala que 4 bolas da vida que a gente carrega são bolas de vidro. A alma, a família, a saúde e os amigos. E uma bola é uma bola de plástico, que é a bola do trabalho. E o tempo inteiro você passa equilibrando essas 5 bolas. Se uma dessas 4 bolas de vidro caírem no chão, como elas são de vidro, elas não vão quicar, então elas vão ficar lá embaixo. E como era de vidro, ou ela quebrou ou ela trincou. Então, para você reequilibrar ela, você vai ter que abaixar no chão, pegar aquela bola, ainda mantendo as outras e colocá-la de novo para girar. Se ela está girando, então ela está meio intrincada. Então, toda hora que ela passar na mão, ela vai deixar uma marca. Se a bola de plástico cair no chão, por ela ser de plástico, ela vai quicar. Então, o esforço para você abaixar um pouco e buscar o equilíbrio novo é menor. Então, você consegue reequilibrar. O que eu queria dizer com isso? Não cuidar de você, sua alma. Não cuidar das suas relações, família e amigos. Não cuidar da sua saúde pode custar muito mais caro que você só cuidar, botar o foco no trabalho. E aí, é uma coisa que eu sempre combati na minha vida, eu nunca fui workaholic. Eu sempre amei trabalhar e nunca tinha problema. Mas trabalho não é minha vida. Eu não trabalho, eu não vivo para trabalhar. Né? Eu vivo para ser feliz. E felicidade está nesses 5 aqui. É difícil equilibrar os 5. É difícil equilibrar os 5. Mas a bola do trabalho, para mim, sempre foi aquela que eu sabia, há muitos anos, há mais de 20 anos, que se eu não estava bem naquele local, eu poderia deixar quicar. Porque se eu deixar desequilibrar a minha relação com a minha esposa, a relação com meus filhos, a relação comigo e a minha saúde, ia me custar muito mais caro para botar de volta nos eixos. E é engraçado que você chegou numa posição em que as pessoas automaticamente pensam que você precisa ser workaholic para sentar nas cadeiras que você sentou. E é interessante o seguinte, o que eu comecei a fazer? Eu fui o reverso de muita gente. Enquanto o exemplo sempre foi trabalhar demais, o exemplo sempre foi trabalhar bem e feliz e com quem eu trabalho. Sempre quem me reteve na minha companhia eram minhas pessoas com quem eu trabalhava. Nunca o salário ou o chefe que eu tinha. Eu sempre trabalhei para ter prazer com a minha equipe. E eu colocava limite nas minhas pessoas que eu trabalhei. Sempre essa questão de trabalho, eu sempre falei assim, não é a questão da quantidade de trabalho que faz a diferença, é a qualidade do seu trabalho que faz a diferença. Sempre sou muito forte nesse sentido. E
tem uma certa fase da vida em que eu tenho uma maturidade, sei lá, pelos 45 anos, sei lá que idade que foi, e comecei, eu não vou esconder nada meu. Eu sou triatleta, eu gosto de ver minha família, e comecei a deixar claro, quero tempo com minha família, vou tirar férias, não tem, sabe que é receio de falar? Vou falar, estou tirando férias, estou viajando, faço triatlo, não posso porque eu tenho atividade física, não faço reunião nenhuma após 6 horas da tarde, e já tem anos que eu estava na Braskem e falava, não adianta marcar comigo reunião após 6 horas da tarde. Eu não vou estar presente. E às vezes era convocado e eu não estava presente. Né? Não é que eu não trabalhava depois. Às vezes eu saía de lá às 7 horas da noite. E eu respondia, até despachava e-mail, despachava, né, dentro de casa. Mas assim, de manhã eu estava cedinho no treino. Depois 8 horas, 8 e pouco da manhã, até 6 horas da tarde, até 7 horas, estava no trabalho. Depois eu dedicava a família. Limite eu fui colocando. E comecei a tentar ser exemplo para as pessoas. Né? E comecei a encaixar. E comecei assim, ou a empresa me respeita como eu sou, ou eu vou achar outro lugar. Porque é desse jeito que eu vou ser, não vou abrir mão disso. E a bola que E é muito legal, sabe por quê? Eu fui tendo assim, não só dos meus pares, entendimento e tudo, como até membros do conselho que sabiam, né, que eu fazia esporte, atividade física, né, que perguntavam constantemente. Então eu fui estabelecendo o meu jeito. Assim, é assim, para você ser executivo da Navis, não precisa ser workaholic. E outra, não precisa pisar nas pessoas. Você pode construir as pessoas. Então, assim, eu fui colocando esses limites. Fui na contramão de que muita gente acha que tem que ser workaholic, trabalhar demais, final de semana, dedicar sábado, domingo, segunda. Não. Eu até às vezes podia trabalhar uma vez ou outra, mas eu nunca queria que meu time trabalhasse. E às vezes eu respondia e-mail. Por que você está respondendo e-mail essa hora? Né? E às vezes eu conversava com a pessoa diretamente. Olha, não quero que você trabalhe até tarde. Né? Então, é o exemplo do contrário, sabe? E é muito legal porque tem uma questão que sempre foi muito marcante na minha gestão, que é, eu sempre gostei genuinamente de gente. E as pessoas percebem se você fala daqui ou se você fala daqui. Então, assim, sempre gostei de contar com a minha equipe, perguntar como é que eles estavam, como é que eles estão sentindo, mas verdadeiramente. E eu tive esse feedback quando eu saí da empresa. Eu fiz questão de rodar todos os sites no mundo da minha empresa para despedir das pessoas. E o que eu queria fazer para eles, acabaram fazendo para mim. Eles fizeram, em cada local, fizeram, além de eu ir lá agradecer, fizeram uma despedida de mim. E as coisas que eu escuto são muito bacanas. E ontem mesmo eu ganhei um livro, né, o Joel J. lançou um livro. E uma das pessoas que escreve um capítulo do Joel J., ela era uma analista de marketing quando trabalhou comigo. E ela escreveu um capítulo dela, eram 5 páginas, e ela me cita lá. O que eu vejo isso aí? Putz, que baita reconhecimento. Eu não sabia que eu vi diferença na vida da pessoa com o meu jeito de ser. Não era nem um jeito de querer ser como líder, como pessoa. Tratar bem, não ser hierárquico, que eu aprendi com meus pais. Né? De dar importância às coisas, que é respeitar você como você é. Você não precisa ser outra pessoa para eu gostar de você. Eu vou gostar de você como você é. Né? Então, isso tudo fez muita diferença para mim. Né? E quando eu fui impondo mais o meu jeito de ser nas culturas que eu fui trabalhando, eu fui vendo como é que você dá cola com muita gente. Porque não dá para você entrar na empresa e interpretar um papel de que você não é. Se afasta de você. Você é infeliz. Né? Se você passa a entrar na empresa, tem que ser um ator, né? Você está representando um papel que não é você. Então você está sendo o seu personagem principal, que é a sua essência. Né? E isso foi uma coisa que eu comecei a ver porque eu sofri isso na pele. Teve empresa que eu trabalhei que eu não podia ser eu. Eu não podia falar o que eu fazia. Eu não podia. Eu tinha que mostrar uma outra característica. Sabe? Eu tinha que ser durão. Eu falei, mas isso, aos 30 anos de idade, né? Aquela reflexão aos 30 anos de idade, eu estava infeliz por causa disso, porque não era mais eu. Eu não era mais eu. Estava sendo outra pessoa naquela empresa que eu estava trabalhando para interpretar um papel que a empresa queria que eu fosse daquele jeito, mas não era. Logo depois eu saí dessa empresa. E aí com uma decisão muito claramente que aonde estiver daqui em diante, meu propósito aos 30 anos de idade foi, eu vou levar a felicidade para onde eu estiver. Se eu vou conseguir impactar uma empresa grande, ótimo. Se eu vou impactar mais gente, legal. Se eu impactar só a minha área, eu estou feliz. Então tem empresas que eu notei que eu fui muito bem para uma determinada área, minha área. Tem empresas que eu notei que eu fiz impacto para um colosso maior de pessoas. E pelo jeito de ser. Não é nem por cargo, nem por nada, pelo jeito de ser. E uma coisa muito importante que eu aprendi na minha carreira. Você tem 2 formas de usar o cargo. Poder e sabedoria. Quando você usa o poder, né, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz assim. Quando você usa sabedoria, você exatamente usa o poder a favor das pessoas, não a seu favor. E eu fui vendo, né, exemplos de chefes que eu tive ao longo da carreira que me ensinaram muito, tanto como ser como não ser. Né? E a coisa que eu mais gostei foi usar o meu poder. Que é claro que como vice-presidente global você tem poder. Lógico que você tem. A favor das pessoas. Criar programas, criar práticas, ser exemplo. E muita coisa para mostrar que a gente pode ser a gente aqui. Então, acho que é uma questão assim, acho que eu vejo hoje, né, fazendo todos os relatos, né, a reflexão de 36 anos de carreira,
Como é que eu fui me melhorando ao longo do tempo. E na fase da teoria dos setênios, a gente está mais maduro entre os 42 e 49. Aí que a gente está na fase grande nossa maturidade de vida, na teoria dos setênios. Né? Então, e aí bate muito com as fases que eu fui decidindo coisas, né? E tomando mais coragem de enfrentar algumas realidades que às vezes eu ficava com receio. Olha, eu posso falar que eu terminei minha carreira corporativa muito feliz com o jeito em que eu terminei. E a forma com que talvez, principalmente na última empresa que eu trabalhei, como eu cuidei de gente. Então, acho que para mim foi o maior legado. Não preciso de legado financeiro. Não preciso. Dinheiro você não leva para o caixão. Mas, assim, o coração cheio, putz, como eu saí feliz. Não podia ter coisa melhor. Uau. Pô. Valeu a pena trazer ele? Não? Nossa. Que papo, autenticidade. Hoje é o que é a receita da coisa, sabe? Isso. A gente estava ontem numa palestra com o Caíto, né? Caíto Maia. Caíto Maia, o cara da Chili Beans lá. E ele, uma enxurrada de coisa que a gente tem, o que é autenticidade? As pessoas estão querendo olhar exatamente, não é personagem, eu quero saber quem é que tá aí. Por mais que você esteja fazendo algo ali, mas se você consegue dizer aquilo que brota de dentro, isso, né, cara? Tem uma pesquisadora chamada Betânia Tanuri, é da Fundação Dom Cabral, e ela fez uma pesquisa, olha, gente, esse livro deve ter uns 20 anos. Chama Sucesso e Felicidade. E antes do Felicidade, ela colocou IN. Uma pesquisa feita com 1.500 executivos brasileiros, que perguntavam para eles assim, o caminho do sucesso e o caminho da felicidade. Na verdade, ela acabava falando os 5 caminhos da infelicidade corporativa. Não sei se eu lembro todos aqui, mas eu lembro algumas que são chaves que eu guardo na minha cabeça. Uma era a questão de sensação de ser competente o tempo todo. Você não pode falhar. Você não pode dizer que não sei. Né? Isso é uma coisa que os executivos falavam. E o outro que me marcou, e até na fase que eu estava de vida, chama-se teatro corporativo. Aquele que você vai interpretar um papel na empresa daquilo que você não é. Mas como você passa a maioria do tempo interpretando o seu papel no dia útil, né? um dia corrido, o dia inteiro está interpretando o papel, você acaba fugindo um pouco de quem você é. Aí dá esse vazio no ser humano. Então, essa questão de autenticidade é importante e é fundamental. Eu cada vez mais, eu não vou ter mais carreira executiva, mas se eu estivesse na empresa, é deixar as pessoas serem como elas são. E como ser como são como é que você quer vestir, como é que você quer ser, sua orientação sexual, se expressar, ter respeito, sabe? Ser como você quer ser. Claro, não dá para ter um clima também assim então a empresa não tem regra. Não, tem que ter um modo de conviver, né? Um modo de como conviver aqui internamente, né? E alguns parâmetros, não, eu quero trabalhar hoje, não quero trabalhar amanhã, não é bem assim. Mas assim, respeitar as pessoas, deixar elas serem como elas são e deixar migrar o potencial, eu acho que é uma coisa que, se eu pudesse falar na minha carreira, falaria que isso é o essencial. Numa palestra que eu fiz aqui para uma empresa do setor sucossoleiro, eu fiz o seguinte: se o Marcelo de hoje fosse falar para o Marcelo lá de trás, o que ele falaria? Minha última frase é exatamente: seja você. Só isso. Seja você. Trazendo aqui uma reflexão, né, sobre 2 pontos. Acho que o primeiro acho que não importa onde você esteja, né, que seja no mundo profissional, no familiar, né, eu acho que a essência da gente tem que estar presente, né? E acho que quando você fala, né, de teatros, de papéis, né? A gente vive essa angústia, né? Eu também teve um determinado momento de transição de carreira, né? Quando eu virei consultor, né? Eu tinha essa angústia, né? Falei, nossa, virei consultor, quer dizer, agora eu tenho que saber as respostas, né? Quando alguém perguntar alguma coisa para mim, eu tenho que chegar lá e puma, né? Isso aqui é isso aqui. Até que um dia, né? Um colega de trabalho que era mais experiente que eu, tal, num bate-papo, ele virou para mim assim, né? Ele percebeu essa minha angústia, né? Jovem, né? Chegando na carreira de consultoria e tal. Ele falou, cara, vou te explicar uma coisa. Como consultor, relaxa, cara. Você não tem que saber tudo, né? Não é porque você está nesse papel, você tem que ter resposta para tudo. Se você não tiver, seja honesto. Chegar e falar, olha, cliente, eu não sei, não sou a melhor pessoa. Se eu conheço, indica quem que é a melhor pessoa. Se não conheço, eu falo, não sei. Infelizmente, esse tema não é a minha especialidade, né? Aquilo lá deu uma, né? Isso, aliviada. Né? Deu uma aliviada. A partir daquele momento, aquela frase ficou na minha mente, né?
E aí, com o passar dos anos, né, você vai adquirindo experiência, vai adquirindo, né, conhecimento. Você percebe o quanto que isso é importante, né? Essa honestidade com você mesmo, né? E você poder falar, olha, tem determinadas coisas que eu vou poder agregar e tem determinados momentos que eu vou falar, melhor ficar quieto ou falar que eu não sei. Eu vou estar contribuindo muito mais do que se eu quiser me usar um disfarce, né, de querer ter uma sabedoria que eu não tenho, né? Então, acho que é muito importante isso. E como líder, assim, uma das coisas que eu mais amei nos últimos 20 anos de carreira, pode dizer, ter gente melhor do que eu na equipe. Como é bom você ver gente melhor que você em várias áreas de baixo. Ou seja, a pessoa que trabalhava comigo em marketing na última empresa, ela era brilhante, admirava. Né? Então, assim, a gente como chefe não tem que saber tudo, não tem que achar que tem que ser o supra-sumo e descer tudo, não. Tenha gente melhor que você embaixo e faça o seu melhor. Né? Então, minha característica muito forte sempre foi liderar. Sempre liderar, abrir portas, né? Boa comunicação. Mas como eu admirei ter gente melhor do que eu. Te falo honesto, eu tinha na saída da Braskem agora, eu tinha 10 pessoas que trabalhavam comigo diretamente. Vários eram muito melhores do que eu. Em muitas coisas. E como eu admirava. Isso me fazia sentir menor? Não, pelo contrário, puta responsável e ter que gerenciar 10 pessoas bacanas de baixo e usar o potencial de cada uma delas no local certo. Então, assim, a gente como líder tem que saber ter gente muito melhor que a gente. E você honesto, você virar para uma pessoa que trabalha com você falar, eu te admiro, você não tem noção do efeito que causa naquela pessoa. Né? Porque às vezes você como líder quer ser reconhecido. Né? E a oração de São Francisco é dando que se recebe. Ela fala assim, então dê primeiro, fale, elogie as pessoas. Né? Então, assim, não espera nada em troca também. E eu falava muito claramente quanto eu admirava as pessoas, colocava as pessoas no desafio. Né? Então, assim, como é bom ter gente melhor que a gente. E não tem que ter vergonha de dizer e de falar e de elogiar. Pelo contrário. Eu acho que uma das coisas que a gente como líder tem que fazer é agradecer a equipe que tem todo dia. Né? E deixar o brilhantismo e o potencial de cada pessoa brilhar sem se preocupar se você vai estar naquela posição daqui a um pouquinho de tempo ou não. Algumas vezes querem abafar para evitar competir. Não, abre o potencial. Né? Abre o potencial dessas pessoas, deixa elas voarem. Eu estou estudando um pouquinho. A gente quer fazer um trabalho com o story brand da marca toda e basicamente a criação dos mitos. São os filmes americanos, né? O líder é mais ou menos como se fosse a criação de uma marca. Você não é o protagonista. O protagonista é o outro. Você só tem o papel de ser o mentor ou alguém que leva ao caminho, é quem guia. E quando a gente olha para esses casos, eu me lembro do Bill Gates, aquele documentário ele fala sobre isso exatamente. E como é aquela empresa chinesa de logística gigante, marketplace? Alibaba. Alibaba. O CEO falando sobre isso também. Ele falou, cara, basicamente a pergunta para os dois se resume parafraseando, vocês são bons no quê? Cara, o Bill Gates ainda ele brinca e fala assim, cara, acho que é mais fácil você falar assim... perguntaram para ele, você é ruim no quê? Ele falou, é mais fácil eu falar para você o que eu sei fazer e todo o resto você vai saber que eu sou ruim. O que eu sei fazer? Eu sei reunir pessoas muito inteligentes que sabem o que quer em torno de um propósito para fazer acontecer. O CEO da Alibaba fala a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho os programadores aqui que são caras gigantes, eu tenho gente daqui de lá. O que eu sei? Eu sei fazer eles trabalharem juntos. Ponto. É isso aí. Então, a minha missão é ser o facilitador. Você começa dizendo assim, cara, quando tá tudo direitinho, deixa a tua equipe navegar. Quando der um problema, você pula na frente, você é o líder desse negócio. É isso. Constrói um ambiente para tua equipe navegar. Eu não esqueço disso, cara. Eu vejo técnicos de futebol, o técnico do Paris Saint-Germain agora comemorando a Champions. Eu fiquei muito feliz de ver, né? Não torço pro time nada, mas... Cara, ele lidava com estrelas, lidava com ego, até que ele encontrou e falou assim, ajustei o time para ser campeão desse negócio. Ninguém é maior que ninguém, isso aqui é uma equipe... E ele não chutou a bola uma vez, não fez nada. Ele só construiu o momento para os outros brilharem, né? É isso daí. Eu estava outro dia conversando, eu vou respeitar não dizer o nome desse dono do banco, porque não tenho autorização de dizer, mas eu vou dizer um pouco da conversa que eu tive com ele. E eu virei para ele e falei, rapaz, você é muito novo. Como é que você sai da presidência do banco e vai para o conselho? Ele falou, eu sou muito empreendedor. Eu soube criar. Na hora que o banco ficou grande, eu tive que ter gente melhor do que eu para tocar o banco. Eu não sou um cara para tocar a operação. Então hoje tem uma porção de gente de baixo, brilhante, conduzindo o banco. E eu me carrego de duas coisas, de ter contato com o cliente e contato com as pessoas aqui internamente. Que é isso que eu gosto de fazer, além de empreender.
Então, assim, achei de uma humildade uma pessoa que é nova de idade, construir um banco monstruoso, reconhecer que ele não era a pessoa para tocar o banco que ele construiu. Ele precisava de uma equipe melhor para tocar o banco dele no dia a dia, e ele está com outro papel. Estou lá no conselho e faço o que eu faço bem, que é a relação com o cliente e a relação com as pessoas. Cara, a noção disso nos dá uma paz. Porque assim como nós ouvimos ontem, é legal a gente ouvir, descobrindo que você é bom e bota energia nisso, mas isso vai te custar algumas coisas que você ama fazer, né? Você vai abrir mão de algumas outras. Com certeza ele. Tem coisas dentro ali do empreendedorismo, na cadeira que ele estava, que poderia dar condição de vazão. Só que ele fala, cara, isso ou isso? Eu vou abrir mão dessas coisas aqui, né? Abrir mão também é um negócio super dolorido. Fazer escolhas. E hoje a gente tem milhares de possibilidades. Por isso que dói alguém falar, eu preciso escolher ir pra cá. Você vai ignorar as outras 359 em troca de uma. Paciência, meu. Não chora pelas 359, não. Não chora. Cara, eu fico muito feliz com a tua presença e você veio aqui para dizer alguma coisa, Marcelo, que a gente não te perguntou? Não, acho que assim, acho que é uma conversa muito livre, né? Bater papo. Né? Acho que se eu pudesse só falar alguma coisa, acho que deixaria sempre a mensagem, né, de que a vida é muito boa para todo mundo. Né? A gente torna ela difícil. E liderar a gente é muito simples. Né? Basta você, como eu comentei anteriormente, gostar genuinamente de pessoas. Nenhum curso, nenhum mestrado vai te ensinar isso. A vida vai te ensinar isso. Então, aproveita todas as oportunidades que está começando a carreira, que está no meio da carreira, de se desenvolver, crescer, né? E sempre procure ser você mesmo e tratar bem as pessoas. Acho que assim, minha vida foi formada por uma série de histórias pessoais, histórias corporativas, que hoje me deixam com a história de pai de família, né? Em que eu tenho a preocupação, claro, de educação dos meus filhos, né? E do olhar do meu futuro. Né? E a única coisa que eu quero olhar lá na frente e na hora que eu fui embora é saber que eu deixei gente feliz. Só isso. Obrigado. Muito obrigado, cara. Que honra. Você nos fez muito feliz nessas quase 2 horas de conversa. Obrigado. Que honra. O silêncio é bom também, né? A gente não precisa preencher todos os espaços, né? Obrigado, hein? Imagina. Pô, Rogério, a gente acho que já faz uns 5 anos nessa caminhada aí que eu te conheço, né? De mercado. Acho que o mercado nos conectou assim, mas... Já esteve no podcast também. Mas toda vez que a gente se encontra, temos tido conversas muito boas, cara. Obrigado também. Imagina. Uma honra. Prazer sempre estar com vocês aqui. Eu acho que a história do Marcelo nos emociona, né? E nos conecta, né? Acho que porque a autenticidade dele, a franqueza de trazer, abrir o coração dele, contar a história dele, né? É muito boa, né? E é bom saber que a gente tem profissionais, né, na área de RH, de pessoas, tal, que tratam as pessoas com essa dignidade, com essa franqueza e abertura. É um prazer enorme estar com vocês e poder colaborar aqui. Portas abertas. Que precisar, a gente está à disposição. E eu vou lançar um desafio, então, que eu acho que vai ser muito importante para você sentir que você tá num caminho certo do que você tem feito ao longo dos anos. Porque ninguém é imortal. E é uma pena quando eu conheço pessoas assim, que eu penso assim, pô, que pena que, né, que a gente não é imortal, ou algumas pessoas não são imortais. Mas você foi imortal, eu tenho certeza, porque ao longo da sua trajetória você formou muita gente. Então, se você tá assistindo e tem uma lembrança com você, se tem uma lembrança, sei lá, uma coisa que mudou minha vida, ou trabalhei com ele e admiro muito. Deixa aqui. Vai ser gostoso de ler e você poder relembrar e sentir. Olha, eu você tenho tá perto desse objetivo de fazer. É uma pessoa que eu trabalhei muito tempo. Não, das pessoas que estão assistindo, de uma lembrança com você, Mas sabe? agora você vai agradecer. Mas também. agradeça também, porque você também não se forjou sozinho, né? Tem mentores ao longo da sua vida. Assim, olha, eu agradeço desde o início da carreira, quando a primeira pessoa que acreditou em mim, né, ele faz parte de um livro que eu fiz um capítulo, né, que é o Nelson Martins de Almeida, né, que foi a primeira pessoa que me ensinou a área de remuneração, porque eu comecei minha carreira em remuneração. E ele me passava todo o conhecimento. Então, assim, muito do que eu aprendi com ele na vida eu levo até hoje, né? A sabedoria dele. E pessoas que foram marcantes, né, na minha carreira, Marcos Cominato, né, que foi uma pessoa marcante, Pedro Mandelli,
consultor de palestrante, dá aula na Fundação do Cabral, foi uma pessoa brilhante. Cortella, pelos insights que eu aprendi com ele várias vezes, olhar na vida de uma forma diferente no mundo da filosofia e traduzir isso para o lado do mundo corporativo. Cabreira, professor Luiz Cabreira, que em uma conversa de mentoria que eu tive com ele, ele fez uma provocação que eu achei super interessante. Fez duas. A primeira é se eu já tinha trabalhado em empresa brasileira. Eu falei que não. Falei, então você deveria pensar por isso no início de 2000. Porque são as empresas que vão crescer no futuro e basta realmente depois realmente vir. Hoje em dia BRF Vale, né, a própria Braskem, Suzano, são empresas gigantes, outro grupo Votorantim, o JBS, né, são empresas muito, muito grandes. E ele falou, abre seu olho para isso. E ele não fez nenhuma provocação para mim, ele falou uma frase que me marcou, e eu usei essa frase dele muitos anos na minha carreira, que ele fala o seguinte: se você não sabe para onde você quer guiar a sua carreira, cuidado que você pode estar na carreira de alguém. O que ele quer dizer com isso? Ou você sabe o que você quer fazer, ou você está sempre assumindo o convite de outros para fazer coisas que os outros gostariam que você fizesse, e não que você fizesse. Isso foi muito interessante, porque eu nunca guiei muito minha carreira por cargo, sempre guiei porque eu queria fazer. Quero fazer essas áreas aqui, trabalhar nessas áreas. Principalmente na área de pessoas, na área de marketing, né, que eu sempre gostei muito. Mas ao longo da minha vida, eu fiz muita mentoria como executivo, e hoje em dia eu faço de executivos. E como é comum você conversar com pessoas com seus 45, 50 anos, que quando você conversa com elas, elas foram guiadas pelos convites que outros fizeram, por questão de remuneração e cargo, e não pelo que ela é feliz fazendo. Então, acho que um alerta, acho que para todo mundo guie a sua carreira. Você é dono dela, só você. Só você é dono dessa carreira, só você é dono da sua felicidade. A felicidade está na sua mão. Não perca um minuto na sua vida em não trabalhar a sua felicidade. Seja na vida pessoal, seja na vida corporativa, seja na vida qualquer uma, relação familiar. E não se esqueça do que eu falei das 5 bolas da vida. O trabalho é a única que quica. Os outros 4 vai dar trabalho. Então, cuide da sua alma, cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide dos seus amigos. Isso é para sempre. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Obrigado, gente.